Ok? Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao 23º encontro, que é a nossa 22ª aula do curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Conforme eu avisei para vocês ao longo da semana, eu vou começar hoje, nesse encontro, e nos próximos dois, que antecedem a nossa prova, sexta-feira que vem a nossa prova, a discutir como é que a gente faz para proceder com a confecção de programas que envolvem mais de um arquivo. Todos os exemplos que eu dei para vocês durante o curso, nesses encontros até esse presente momento, todos eles tinham um programa que era composto por um único arquivo, a gente geralmente chama ele de main.c, né? Mas independente do nome dele, a gente fazia a nossa rotina principal, a nossa rotina main nesse arquivo, e se a gente precisasse de rotinas auxiliares, as definições e as implementações e as declarações dessas rotinas também ficavam todas dentro desse mesmo arquivo. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso de forma separada. Ao poder separar os arquivos, a gente vai poder construir as nossas próprias bibliotecas. A gente está usando as bibliotecas que já estão disponíveis por padrão na linguagem C, né? As bibliotecas fazem parte do padrão do C, como a biblioteca stdio, que a gente usa o tempo todo, tem a biblioteca de matemática, que usamos também muitas vezes, e outras que a gente usou uma outra vez aí, menos frequentemente, mas a gente já viu aí um bom número de bibliotecas que fazem parte do padrão do C e do C++, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar a nossa própria biblioteca. O fato de a gente poder criar uma biblioteca em qualquer linguagem, independente de ser C ou outra linguagem, nos permite o reuso de código, ou seja, rotinas que a gente escreveu, testou, se provaram úteis em um determinado momento para a gente, pode eventualmente no futuro tornar-se útil. Então a gente guarda essa rotina de uma maneira adequada para que esse reuso, essa possibilidade de usar novamente essa rotina seja facilitado, né? Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz dessa forma mais primitiva possível sem bibliotecas e como as Professor, bibliotecas vão trazer... Oi, quem foi que me chamou? você não tá mostrando a tela. É porque eu estou fazendo essa primeira introdução, não estava compartilhando da mesma, não, Ah, mas deixa eu beleza, deixar beleza. pronto aqui para vocês. De toda maneira, agradeço aí o aviso. Então, quando a gente tem essa biblioteca, ela facilita o reuso em vários aspectos, né? Eu vou mostrar aí à medida que a gente for desenvolvendo, então eu vou fazer essa construção para a gente ver que características a gente vai ganhando, o que a gente vai tendo de vantagem ao usar bibliotecas para poder fazer esse processo de reuso de código. Então, hoje o objetivo todo é esse conteúdo ainda, claro, naturalmente, não tem envolvimento direto com a prova. Na prova você pode continuar e vai continuar fazendo soluções com um único arquivo, afinal as plataformas que a gente usa para receber esses arquivos esperam apenas um arquivo, né? Mas essa divisão em múltiplos arquivos pode ser usada sim quando vocês estiverem fazendo a elaboração do trabalho de vocês. Embora seja tecnicamente possível fazer o trabalho também todo em um único arquivo, eu já não recomendo mais, porque os trabalhos vão ter um volume maior de linhas de código e a separação em arquivos também nos ajuda a manter a coisa toda organizada, né? A gente separar diferentes funcionalidades em diferentes arquivos, funcionalidades em comuns em mesmo arquivo, funcionalidades diferentes em arquivos diferentes. Então, esse vai muito no sentido de nos auxiliar a fazer o trabalho. Então vamos começar aqui. Vocês estão vendo meu terminal? Estamos sim, professor. Maravilha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar aqui para fazer um programa. Imagine vocês que a gente quer fazer um programa bem simples. O problema é o seguinte: eu quero calcular a média aritmética dos n primeiros primos. Então o meu programa vai receber um inteiro n, que é a quantidade de primos que eu quero envolver nessa média, e o resultado da saída vai ser a média aritmética desses n primeiros números primos com duas casas decimais de precisão. Vamos fazer dessa maneira. E um extra que eu vou botar nessa questão é que essa saída seja dada como a gente faz na língua portuguesa, né? Com a vírgula depois do ponto. Em vez de usar o ponto como separador de parte decimal, a gente usa a vírgula. Então, essas são as condições. Eu vou receber um número inteiro n, vou computar os n primeiros números primos, depois vou extrair a média aritmética desses n primeiros primos e vou imprimir a saída com duas casas decimais, usando na convenção do nosso país de separar a parte decimal da parte inteira por vírgula. Então vamos começar a fazer esse programa como a gente está acostumado a fazer. A gente cria um arquivo e quando a gente vai elaborar um problema, pessoal, pode ser um problema da prova, um problema aí um dos trabalhos de vocês. A ideia é que a gente comece a fazer esse problema e separando ele por partes, para a gente não ficar confuso com a complexidade e o tamanho da coisa, a gente separa em etapas ali. Então você pode começar declarando uma função main, que retorna zero, afinal todo programa tem que ter uma função main, é o ponto de partida. E você pode, inclusive, tem um desenvolvimento que a gente chama essa estratégia de top-down. A gente pega o problema como um todo, dividir esse problema em subproblemas, e quando eu resolver cada um dos subproblemas, eu espero ter resolvido o problema maior. E se esses subproblemas ainda continuam muito grandes, eu divido eles em subproblemas. Então eu vou usar o comentário, vocês já viram usando vários comentários aqui ao longo do curso, tem um comentário de uma única linha
que é usar a dupla barra, depois que eu uso duas barras, daí para frente fica cinza, daí para frente é um comentário. E eu posso dar também a barra asterisco, asterisco barra para fazer um comentário de múltiplas linhas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o valor de n. Vamos pensar aqui no passo a passo para a solução desse problema que eu apresentei para vocês. Ler o valor de n. Segundo passo que eu tenho que fazer é identificar os n primeiros números primos, tá certo? Terceiro passo, eu tenho que computar a média dos n primeiros primos. Vou chamar de xs aqui, vou chamar esse n primeiro, vão estar no vetor, vai estar no array xs. Então, computar a média de xs. E número 4, exibir a média. Deixa eu chamar essa média de m. Exibir a média m com duas casas decimais de precisão, usando vírgula como separador. Muito bem, então se eu conseguir realizar essas 4 subetapas, eu vou ter o problema resolvido. Então é um jeito interessante vocês abordarem, inclusive, o trabalho de vocês. Vai separando em subtarefas, né? Se você achou que uma dessas tarefas ficou muito grande, você pode dividir em subtarefas. Tarefa 4.1, aqui, vocês vão pensar nessa tarefa aqui, 4.1 seria exibir o resultado com um ponto como separador, que é o que a gente sabe fazer mais fácil. E depois no 4.2, substituir o ponto pela vírgula. Então são duas subtarefas que, quando finalizadas, faz a tarefa maior. Então vocês podem pensar, se uma tarefa que vocês fizeram ficou muito grande, vocês dividem em subtarefas. E a princípio, imagine que a gente está com um quarteto para resolver esse problema aqui, a gente poderia dar cada uma dessas subtarefas para um membro do grupo. Se eles resolvessem essas tarefas em subrotinas, em arquivos separados, depois bastava juntar esses 4 arquivos e compor aqui o nosso arquivo principal, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que piscou, é só o Pedro nos dando boa tarde Pedro. Se vocês quiserem participar a qualquer momento, por favor, levantem a mão, digitem aí no chat, não deixem de participar. Então, essa ideia é a primeira e mais importante, embora eu não tenha escrito nenhuma linha de código C, além do esqueleto básico, né, da main, esses comentários aqui me dão um norte, né, uma direção geral de o que eu tenho que fazer para proceder com a solução desse problema. Então vamos começar aqui nos passos um por vez, e a ideia é que por enquanto eu tenho um código válido. Olha só, como é que eu chamei o nome desse arquivo mesmo? Médio primos. Então, por enquanto é um arquivo válido que não faz nada, mas a ideia é que a cada etapa ele continue sendo um arquivo válido. Então capturar o valor da entrada, que é o n, é fácil. Então, %d. Então a primeira tarefa está aqui. As tarefas de leitura e saída eu posso deixar todas elas centralizadas na main. Eu poderia até isolar elas em outros procedimentos, mas a função main a gente pode resguardar ela para esses processos de entrada e saída de dados, e outros cálculos a gente delega para outras funções. Temos uma primeira participação do Gabriel. Boa tarde, Gabriel, pode falar? Professor, para poder fazer essa separação de arquivos aí que você vai ensinar, dá para fazer pelo Replit, por exemplo, também, ou tem que ser pelo terminal? O que acontece? Eu ainda não usei o Replit para fazer essa separação, Gabriel. Eu vou dar uma conferida, mas eu acho que no modo logado dá para fazer com múltiplos arquivos também, tá? Eu vou dar uma conferida e te dou essa resposta com certeza. Então vamos começar com essa... com essa aqui. Para ficar um programa mais agradável para o seu usuário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma instrução primeiro aqui que vai ser importante. Insira um número positivo menor ou igual a 500 mil. Tá certo? Vou botar uma restrição desse problema aqui, porque senão vai nos gerar outros problemas que a gente não tem todas as ferramentas para resolver agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou computar isso corretamente desde que a quantidade de primos que a pessoa me solicite seja menor ou igual a 500 mil. E aqui uma coisa que a gente costuma não fazer. Vou validar essa entrada. Se o n é menor que 1 ou o n é maior que 500 mil, veja, isso aqui agora não é um problema de juízo eletrônico, é um software para um ser humano usar, pode haver falhas na entrada, então eu vou botar uma mensagem de erro para falar o seguinte: entrada inválida. Aí eu posso botar aqui o n igual a tanto para ele saber qual foi a entrada inválida.
N deve estar no intervalo de 1 a 500 mil. Muito bem, imprimo essa mensagem e retorno sinalizando que a execução não foi bem sucedida. Qualquer valor diferente de 0 significa que a entrada, o programa não cumpriu o que ele se propõe a fazer, que é computar essa média aritmética, então o retorno dele é uma mensagem de erro e eu retorno aí o valor menos 1, indicando que houve um erro. Tá certo? Então vou ler um valor e eu espero que ele seja um número positivo, eu não quero 0 também, quero que seja pelo menos 1 e seja maior ou igual que 500 mil. Então se o valor for inválido, eu aborto e aqui eu tenho a primeira tarefa cumprida. Vamos fazer alguns testes já, centrados só na primeira tarefa. Vou digitar 0. Entrada inválida, n igual a 0. Se eu boto o n igual a 20, tudo bem, tá ok, passou aí tranquilamente. Veja se eu tivesse digitado aqui ABC, aqui também ele fez uma conversão para n igual a 0, eu acho que é isso. Quer ver? Deixa eu até imprimir o n aqui antes de qualquer checagem aqui. N igual a %d. E vamos entrar com ABC aqui de novo. ABC. Então, aqui o N ficou 32.776. Então, aqui o problema aqui foi outro, na verdade, né? Então, vamos fazer uma verificação extra para tirar esse caso de letras, né? Que a pessoa está digitando letras, está vindo um número biruta e está passando. Então, a gente pode pegar o retorno do scanf. E a gente sabe que o retorno do scanf vai me dizer quantas variáveis ele leu corretamente. Vamos ver o que o scanf retorna quando eu digito letras ao invés de números. Então, ABC. Tá aí, cadê? Tá vendo? O retorno do scanf agora foi um número estranho ali, tá vendo? O retorno negativo. Então, o que vai acontecer? Se o RC for diferente de 1 ou o N for menor que 1, fez entrada inválida. Aí agora eu vou... O N vai RC igual a %d. E eu imprimo ambos os valores, o RC e o N, para ele saber exatamente o que aconteceu de problema. Vamos lá de novo. Muito bem, eu vou digitar ABC aqui ao invés disso. Então, o RC deu 0, o N deu esse número biruto e o N tem que estar nesse intervalo. O RC deve ser igual a 1 e N tem que estar naquele intervalo. Pronto, essas são as condições corretas para a gente executar o programa. Se o RC não for 1 ou o N estiver fora do intervalo, são os dois casos que tem isso. O RC evita que eu leia alguma coisa biruta que não seja um número. Mas veja que se eu ler parcialmente aqui, ó, 1, 2, ABC, aí vai passar, porque o código de retorno aqui agora deu errado de novo. É que engraçado porque não deu a mensagem de erro. Era para ter dado a mensagem de erro aqui. Vamos tentar de novo. O RC está dando 12 e ele não está dando a mensagem de erro. Por quê? Mas que coisa biruta. RC é diferente de 1 já era o suficiente para entrar aqui. Por que ele não está entrando? Vou compilar de novo. Ô, professor, Oi, pode falar. na linha 12 você está escrevendo, está imprimindo N de novo. E não RC. Perfeito, obrigado. O famoso erro de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiei lá e não substituí corretamente, só acho que o colega está mais atento do que eu. 1, 2, 3, ABC. Então vejam vocês que aqui ele ainda dá RC igual a 1, embora tenha uma sujeira. Para pegar essa sujeira eu teria que usar uma função de conversão para string mais sofisticada do que a gente tem à disposição no momento. Mas de todo jeito a gente já melhorou muito a qualidade da entrada. Embora não esteja 100%, pelo menos 90% está. E aqui eu tenho quase certeza que tem um número entre 1 e 500 mil, e pode ser que ele digitou alguma sujeira junto a esse número, né? Mas se começou com esse número, está valendo. Imagine vocês que eu vou ter uma média que vai ser um valor em ponto flutuante. Eu vou botar 0 igual a 0 só para mostrar que eu posso trabalhar fora de ordem. Eu vou pegar aqui, eu preciso de um valor que compute essa média, e eu vou exibir essa média aqui. Para exibir a média com duas casas decimais no lugar da vírgula, que é o 4.1, o que vai acontecer? Eu posso usar o printf, isso aqui a gente sabe fazer, .2f. Vamos botar a mensagem completa. A média dos % primeiros primos é igual a
%2F, e aqui eu vou botar o N e o M. Então vejam vocês que aqui eu estou fazendo do jeito que a gente está acostumado. Vamos pegar aqui, imagina que era a média dos 5 primeiros primos. Ali deu 0 porque eu não computei média alguma, né? Mas o importante é que está quase certa a mensagem, só que está o ponto no lugar da vírgula. A gente viu uma estratégia, já vou te passar a palavra, Rodrigo, só um minuto. A gente já viu uma estratégia de mudar a localização do programa para que a vírgula apareça ali. É uma alternativa que a gente recorre a uma biblioteca que não é nossa, né? Mas aqui eu quero mostrar, usar múltiplos arquivos, inclusive mais do que um além do main, eu quero usar 2, então eu vou usar uma solução que é usar aquele método replace que o colega exibiu para a gente, perguntou para a gente na aula passada. Então um método interessante que você pega um string e substitui todas as ocorrências de um caractere por outro. Então se eu usar essa função replace, eu teria que dar o replace no ponto dessa mensagem por vírgula, tá certo? E eu vou mostrar como a gente faz isso agora. Deixa eu só conversar primeiro com o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo, pode falar. Opa, boa tarde, professor. Se eu comentar essa questão agora de validar a entrada, né? Isso. No C existe o try-catch ou algum que seja equivalente a ele? Infelizmente não, Rodrigo. O que acontece? O C, como é uma linguagem mais antiga, ele não tem os recursos de exceção. Então, para você tratar erros em C, você vai partir praticamente de duas estratégias básicas, né? A primeira delas é que algumas funções sinalizam o erro, a existência de um erro, seja pelo retorno. Isso é bem comum, tem APIs inteiras que todas as funções retornam int, porque toda função, na verdade, retorna o código de erro, se ela foi bem sucedida ou não, e se ela tiver um parâmetro de saída, esse parâmetro vem via ponteiro. Ou um dos ponteiros é uma informação relativa ao erro, a função que converte inteiro, que separaria esse caso do 123, do 123 ABC, você passa um ponteiro para falar até onde ela conseguiu fazer essa leitura, e se esse tamanho desse ponteiro aí não dá exatamente o fim da string, aí você sabe que deu errado. Então você pode sinalizar por retornos da função, seja pelo retorno ou pelo parâmetro, você checa a presença de erros e trabalha a partir delas. Segunda estratégia, Rodrigo, é que existe uma biblioteca chamada error. E essa biblioteca tem uma variável global chamada errnum, e tem errmessage, se eu não me engano, também é outra. Ou você pega uma função que a partir do errnum ela te dá uma string, mas no fim das contas ele seta uma variável global, assim ele não altera a interface da função, mas depois você chama a função sabendo que ela pode gerar um erro, aí você tem que consultar esse código de erro e a partir dele tomar uma providência. Então é bem primitivo em relação às linguagens modernas, que não tem muito para onde correr, né? Ou se consulta o retorno via parâmetro, via a própria função, para ver se teve algum erro, ou então você pega essa variável aí global, que não é muito boa ideia também, né? Você ter uma variável global sinalizando erro, porque isso aí não é muito seguro em ambiente multithread, né? Então, quando você tem uma função que pode retornar o erro e vai justamente para essa global, você tem uma série de problemas, né? Então, é uma linguagem não muito adequada e é muito normal em código C que, por essa natureza, onde é que a gente tem try-catch em outras linguagens, você tem assim uma chamada de função e um if logo em seguida para saber se ela deu certo. Aí chama outra função, um if logo em seguida. Os códigos que eu escrevia lá quando trabalhava com C era literalmente isso, né? Para cada linha de código você tinha um if logo em seguida, verificando os possíveis cenários de erro que poderia acontecer e tratando eles adequadamente. Então fica um código bem chato de escrever, bem trabalhoso, mas é o que a gente tinha em 1970, né? Hoje em dia, com o lançamento de sessões, você consegue escrever códigos mais limpos que você pode deixar as linhas sem o tratamento local. Se a exceção acontecer, ela propaga para cima e você deixa para tratar no momento que você achar adequado, né? Mas é mais ou menos por aí o esquema de tratamento de erro em C, tá certo? Tanto é que vocês estão vendo que aconteceu isso aqui, ó. Chamei scanf, então, o que pode ter dado de errado? Aqui são cenários que é erro da própria scanf ou do valor entrado, então vem um if que segue tratando uma possibilidade de erro e encerrando o programa. Nesse caso, eu não quero continuar se um desses erros aconteceram. Certo, Rodrigo? Deu para ter uma ideia? Deu sim. Obrigado, professor. Nada, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver aqui o chat, temos uma participação aqui também. O que acontece, Maria Alice? O retorno da scanf, vamos lembrar, ela te diz para cada um desses porcentos que você coloca aí na mensagem, quantos dele você conseguiu ler adequadamente. Então, eu tinha botado %d para ler um único inteiro, então o retorno deu %d deu igual a 1, né? Deixa eu pegar aqui e botar o print de novo aqui no RC, para você ver, ó. RC igual a %d. Vou botar RC aqui e vou alterar a mensagem para você ver aqui. Eu vou ler o N 3 vezes. Só para a gente estudar aqui o retorno da scanf, ó. Então imagina que eu digite inicialmente o número 1, o 2 e o 3. Então, meu RC deu 3, porque eu li 3 números inteiros. Mas se eu tivesse digitado 1, 2, ABC, ele fala que o RC é 2, porque eu li 2 inteiros e o terceiro deu problema. Agora, se eu passo ABC
1, 2, o retorno é 0, porque a partir do momento que ele não conseguiu ler a primeira, assim que tem o primeiro erro, ele aborta, ele já não continua. Eu não consegui ler nenhum inteiro, o RC deu 0. Aqui, para ver o RC dar 1, eu já botar 1, ABC, 3. Então, eu leio um número inteiro, o segundo falhou, ele aborta o scan e diz 1. Então, o RC aqui, que é o código de retorno que está guardando o que a scanf retorna, Maria Alice, ela me diz quantas dessas porcentagens aqui foram bem sucedidas. A primeira que falhar, ele encerra, ele não continua em frente não, tá bem? Deixa eu voltar para a versão com um só. Então aqui eu quero ler um inteiro. Se veio 1 é porque eu li um número inteiro, tá certo? Essa aqui é a ideia. Temos mais uma participação com a mão levantada do João Pedro. Oi, João, pode falar. Sobre a lista, apareceu aqui uma coisa chamada end of file. End de arquivo, né? Isso. Isso a gente aprendeu como faz? Ainda não, mas está dentro do que a gente está discutindo agora. O que é EOF? EOF significa fim de arquivo. Significa que você estava lendo de um arquivo e esse arquivo acabou. Você não consegue mais ler porque o arquivo se encerrou. A entrada padrão que a gente tem quando a gente digita, quando a gente usa o echo, quando a gente usa o cat, tudo esse é arquivo, né? Um arquivo especial chamado stdin. Então, quando você acabou o que foi digitado, você está consumindo ainda com scanf, ele vai te dar um retorno chamado EOF. Você pode confrontar esse RC aqui com o EOF mesmo, tá certo? RC diferente de EOF, tá certo? Que seria end of file. Eu vejo que meu editor aqui, ó, ele compilou e está funcionando normalmente, tá certo? Porque o end of file é um valor especial. Ele quase sempre é definido como -1, mas o valor que ele representa não é importante, ele é só um valor inválido, sinalizando o fim de arquivo. Então, quando você for ler um problema que diz que a entrada vai continuar até aparecer o fim de arquivo, então você pode fazer uma primeira leitura assim, ó, while scanf. Aqui você bota o que você quer fazer o scan, tá certo? Aí eu só botei aqui para não botar um scan específico. Enquanto ele for diferente de fim de arquivo, tá certo? Isso é uma maneira de fazer. Aí você faz o seu código aqui dentro. Agora, se por exemplo, na sua entrada é para ler 3 números inteiros, outro jeito que é até mais seguro de fazer é o seguinte, você bota aqui os %d, bota suas variáveis aí x, y, z que você quer ler, e aqui você bota enquanto for exatamente igual a 3, ou seja, enquanto eu li tudo certo, eu sigo adiante. Se faltar uma das 3 variáveis, no caso do end of file aqui, o retorno não seria 3, seria end of file que é -1, aí falharia o while, tá certo? Então é uma maneira de você tratar diferente. Então você bota diferente de fim de arquivo ou exatamente igual ao tanto que você quer. Tranquilo, João Pedro, para acompanhar? Uhum. Sim, o que eu agora quero saber é, por exemplo, não sei nem como explicar, porque é bem complicado aqui. O valor você disse que é -1, né? Isso. -1. O end of file costuma então, ser -1. A entrada tem que ser -1 para o arquivo parar de rodar na entrada? Não, como é que é? -1 é só um valor que a gente chama de valor sentinela, no sentido que, como o scanf diz quantos valores corretos ele leu, o esperado é que seja um valor positivo ou 0, né? Então, usar um valor negativo, João, significa que para o retorno do scanf nem faz muito sentido, né? Então, como ele não vai atrapalhar uma execução, entre aspas, normal do scanf, ele escolhe um valor negativo para representar o end of file, entendeu? Uhum. É mais nesse sentido. Aí eu também queria descobrir qual seria a entrada inválida. Eu acho que seria a entrada inválida que ia fazer o arquivo parar. Como vai o arquivo parar, o que vai acontecer? Nessa questão aqui. Pera aí, eu vou te falar depois especificamente da questão, mas deixa eu aproveitar para ilustrar aqui EOF.c. Uma coisa para vocês verem poderia ser, por exemplo, você bota a condição de que as entradas todas têm que ter um valor positivo e quando tiver um valor negativo, o arquivo para. Isso pode? Pode sim. Aí chamado encerramento por valor sentinela. Aí você vai ler a variável, sempre você vai ler certo. E antes de fazer qualquer coisa, você faz um if. E if a variável for negativa, aí você encerra o seu laço. Caso contrário, você continua e processa, tá bem? Entendi. Eu queria saber qual seria o valor que o juiz ia pôr aqui para terminar o arquivo. Era Entendeu? Só isso mesmo. Não, ele não vai botar valor nenhum. Esse que é o ponto. Eu vou mostrar isso para você agora. Olha só, enquanto o valor for diferente de fim de arquivo, EOF, o que vai acontecer? Eu vou... Então, vou fazer o seguinte. Vou dar o printf, c igual a %c e c. Enquanto eu tiver lido um caractere que não é fim de arquivo, eu imprimo ele, tá vendo? Aqui faltou terminar o scanf, que é ler o c.
Muito bem. Então vamos compilar esse arquivo aqui, o end-of, para o colega entender o que está acontecendo. Imagina que eu fiz isso. O meu arquivo ele vai ficar rodando enquanto eu não acho o fim de arquivo. Se eu pegar a entrada e botar aqui a string teste via echo, olha o que vai acontecer. Ele leu o T, o E, o S e o T. Ele leu, deixa eu até fazer aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Eu vou botar dentro do colchete. Compilar aqui de novo e vou passar o teste. Tá vendo que ele leu a quebra de linha? Porque o echo, quando a gente faz essa rotina echo, ela introduz uma quebra de linha. Então ele leu o T, o E, o S, o T, o E, a quebra de linha. Aí achou o fim de arquivo e acabou. Tranquilo, João? Então, quando a gente usa o echo, ele se comporta dessa maneira. Eu vou botar um arquivo de entrada aqui e vou escrever teste nessa entrada sem botar quebra de fim de linha. Agora o cat pega um arquivo e replica ele na entrada. Vamos passar ele aqui para o nosso programa. Veja que o cat se comportou da mesma maneira, botando o fim de arquivo. Mas porque agora... eu estava imaginando como no Replit, que a gente... Eu não sei se o Replit cria um arquivo, mas a gente digita lá no terminal, né? Isso, é o que eu vou fazer digita, agora. Então é diferente de ser um arquivo? Não, é o que vai acontecer. Eu vou digitar agora, vou digitar teste. Olha só, é teste enter. Como eu dei o teste enter, ele leu tudo que tinha para ler, mas não finalizou, porque não achou o fim de arquivo. Aí eu posso digitar mais alguma coisa e vai ficar pendurado aqui. Para sair desse laço, tem duas coisas que eu posso fazer, João. A primeira é dar o Ctrl C. Ctrl C encerra. Espera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Saída por fim de arquivo. Só para você ver a diferença. Senão não vai dar para ver. Visualmente vai ficar a mesma coisa, então deixa eu fazer assim. Ó. Quando eu uso o cat aqui, ó, saída por fim de arquivo. Quando eu uso o echo, eu saí por fim de arquivo. Mas quando eu executo sem uma coisa, sem outra, e vou digitando... Aí eu vou dar o Ctrl C. Vocês vendo que aqui o Ctrl C ele encerra o laço aqui, ele manda o sigterm, que é para acabar com o programa imediatamente. Então ele sai, abortou. Se você olhar aqui o código dele, ele saiu com erro, ele não saiu com 0, ele não chegou naquele retorno 0, ele encerrou o meu programa sem isso. Mas existe uma maneira de você passar o fim de arquivo digitando com o teclado. Olha só que coisa interessante. Digitei o teste, era só isso que eu queria. Você vai apertar Ctrl D. Então, Ctrl D vai inserir no seu terminal o fim de arquivo. Aí, agora o Skype leu o fim de arquivo e saiu normalmente usando o fim de arquivo. Veja que a saída agora foi boa. Agora isso ajudou. Agora sim eu entendi o que está acontecendo com a questão. Perfeito? É bem sutil. Legal a sua pergunta que deu para esclarecer para você e para os colegas aí, né? Então, você pode passar esse caractere especial de fim de arquivo digitando Ctrl D, tá certo? Não confundir que o Ctrl C mata o processo. Ele não passa fim de arquivo, ele simplesmente aborta seu programa. Mas o Ctrl D passa o fim de arquivo, tá? Muito bem, boas perguntas. E o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? O que eu quero é imprimir com uma vírgula aqui. Aí eu vou usar a rotina que o colega nos sugeriu na aula passada, que essa rotina que era? Replace. A Replace recebia uma string S como parâmetro e para qualquer ocorrência do caractere from, eu escreveria o caractere to, né? Então, eu faço um laço que começa no primeiro caractere da string, eu vou olhar todos eles, um por um, e se o SI, porventura, é o caractere from, eu substituo ele por to. Então, essa rotina é bem legal, o colega sugeriu ela no encontro passado. Ele está reclamando aqui agora. Ah, ok, eu preciso do strlen, ele está dizendo que eu não botei o string.h. Então, já vamos usar a primeira biblioteca, além da stdio, que é string, para calcular o tamanho de string com strlen. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que você pode tentar fazer é o seguinte, eu quero substituir todas as ocorrências de ponto por vírgula. Então, eu podia fazer o seguinte, gravar essa mensagem numa string, substituir a vírgula por ponto e botar aqui. Só que isso daria errado, porque o ponto aqui, lá aparece ponto, não é porque tem esse ponto aqui. Esse ponto é um especificador de formato. Eu quero substituir a vírgula, na verdade, no resultado da print. Aí tem uma função que eu não tinha mostrado para vocês ainda, mas é uma função excelente, que são as funções que começam com S. Se você pegar a scanf e a printf, elas têm algumas variantes quando você bota um prefixo diferente. Então, eu vou prefixar a printf com a função com o prefixo S. A função sPrintf recebe um parâmetro extra, que é uma string. Eu vou botar aqui uma string para comportar a saída com um tamanho razoável e vou escrever aqui, ó. Então, o resultado da sPrintf agora não vai mais para o terminal. O resultado da sPrintf vai para a string mensagem. Vejam vocês que como é sPrintf agora, eu não vou ter saída para o meu programa. Deixa eu botar aqui média primos. Vou digitar o 4
não tive saída, porque essa mensagem foi formatada e escrita na string mensagem. Se eu quiser imprimir a mensagem, só para vocês verem o que acontece, a mensagem é igual %s. Mensagem é uma string, eu posso imprimir ela com %s. Ela já tem um barra n lá, então vou botar ela assim agora. Ó. Tirar o barra n daqui, tá, pessoal? Olha o que vai acontecer. Ó. Vou botar aqui o 4. Então, veja, o que está dentro da string mensagem? A mensagem eu quero botar no terminal. A média dos 4 primeiros primos é igual a 0.00. E essa mensagem aqui que eu vou fazer o processo do replace. Então, em mensagem, eu quero trocar ponto por vírgula. Olha que interessante. Eu vou fazer isso. Agora eu boto aqui o 4 de novo. Ó. Ficou exatamente a mensagem que eu queria. Então, agora no final, eu quero imprimir justamente a mensagem depois dessa transformação. Aqui, ó. Então, na mensagem 4, eu substituo o ponto pela vírgula. No 4.1, eu exibi o resultado com um ponto ainda. Aqui eu substituo o ponto pela vírgula. Agora vai ficar certo. Então, pronto. A entrada e a saída estão corretas já. Eu ainda não mexi com nada de número primo, mas eu tenho certeza agora que a entrada e a saída estão se comportando bem. Eu vou até fazer um teste aqui, ó, para ver que está ficando com 2 casas decimais. Vou botar 1.1. Opa, faltou ponto e vírgula. Volta aqui. Compilar aqui só para a gente ver uma mensagem diferente, que realmente ele está botando o 0 lá no final, completando com 2 casas decimais, exatamente o que eu queria, e com vírgula no final. Falta agora identificar os n primeiros primos e computar essa média, tá certo? Então, para computar essa média, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, saber quem são os n primeiros primos, e depois calcular essa média. Imagine que eu vou ter esse vetor com os primos aí. Ele vai ter os n primeiros primos, não é verdade? Esse vetor vai ser preenchido de alguma maneira. Uma vez que está preenchido esse vetor, vou fazer de novo fora de ordem, eu posso computar a média. Para computar a média, eu preciso de uma rotina que recebe média. Esse vetor recebe o número inteiro, que é a quantidade de elementos que vão ser considerados na média, e também eu quero um vetor de inteiros que tem os valores que farão parte da média. Então, eu vou começar totalizando uma soma dos elementos. Para não ter perigo de dar overflow, vou botar essa soma como long. Vou passar nos n primeiros elementos do vetor xs. Para cada um deles, incrementando minha soma. Vou reforçar de novo, importante. Variável que vai acumular soma tem que começar em 0, para não vir com lixo inicial. No fim das contas, o que é a média? Eu quero, em ponto flutuante, é importante fazer essa conversão, o quociente entre a soma e o n, tá certo? Se eu não boto isso daqui, ó, ele vai retornar divisão inteira, aí vai dar problema, tá certo? Outra maneira é ter botado essa soma aqui como ponto flutuante, iniciar com 0.0, para que o resultado já desce em ponto flutuante. Mas eu tenho aqui. Então a média vai ser a média dos n primeiros primos, tá certo? Então veja, esse vetor não tem primos, eu nem inicializei esse vetor ainda, vai vir com lixo, mas o processo de calcular a média está certo, o passo 3 está finalizado. Então, vou pegar aqui 5 primeiros primos. A média deu esse número biruta, porque a gente não está inicializando aquele vetor, mas veja que está funcionando. Tudo tem conforme os 10 primeiros do que vem do lixo da memória. É aquilo ali a média. Tá certo? Se eu pegar só um, vamos ver o que está vindo em memória. Está vindo esse valor aí absurdo. Eu só estou fazendo fora de ordem para vocês verem que dá para trabalhar fora de ordem. Então, eu preciso preencher essa rotina. Aí, eu vou... Eu quero uma função que eu vou receber o valor n e eu quero saber o vetor que eu vou preencher. E essa função aqui falta codificar aqui. Então essa função aqui, ó, eu quero uma função que vai preencher os n primeiros números primos aqui nesse vetor. Inteiro. Primes. Aqui esse vetor aqui tem que ter pelo menos n elementos. Legal, e como é que eu vou fazer para fazer isso, pessoal? Eu posso fazer isso aqui de uma maneira menos eficiente, né? Para pegar até 500 mil primos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma maneira menos eficiente, porque vai gerar uma função a mais e vai ser legal para a gente. Minha contagem de primos começa em 0. O que eu faço agora? Para cada inteiro, eu posso fazer o seguinte. Já para tirar o 2 do meio do caminho, o primos na posição PC++ é igual a 2. Eu boto 2 como o primeiro primo, e agora eu passo em todos os números ímpares menores ou iguais que n, e mais igual a 2, em todos os números ímpares,
Se o i é primo, eu passo ele para o meu vetor de primos. Eu pego o meu contador de primos aqui, incremento e escrevo i aqui. Tá certo? Então essa rotina preenche os n primeiros primos, desde que eu tenha a rotina que checa se o número é primo. Essa rotina a gente já escreveu várias vezes. Vamos fazer aqui uma rotina aqui, que verifica se o número inteiro é primo. A gente sabe que se o n for menor que 2, ele não é primo. Se o n é exatamente igual a 2, ele é primo. Se ele é par e não era o 2, ele não é primo. Tiramos 3 casos básicos no meio do caminho. E para o i, começando em 3, i vezes i menor ou igual que n, mais i mais igual a 2, passando em todos os primos, até o quadrado de n. Se o n é divisível por i, então ele não é primo. Caso contrário, ele é primo. Então já botei mais outra função aqui, para completar a função de baixo, que preenche os n primeiros primos, né? Então, só para essa informação aqui, que eu vou botar no canto, eu costumo alinhar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou botar mensagem primos, e por i variando de 1 até n mais i, eu vou imprimir um espaço e o próximo primo, que é o primos i. Para a gente ver se preencheu corretamente, e botar uma quebra de linha no final. Por que eu estou botando isso aqui no canto, pessoal? É só uma marcação visual, porque isso aqui não faz parte do programa. Daqui a pouco eu vou apagar isso. Eu quero só saber se minha rotina de primeiros primos está correta. É só um teste visual. Então vamos lá, vamos executar. Eu quero 5 primeiros primos. Ele botou 2, 3, 5, 0 e 0, 0. Por quê? Porque meu laço está errado. Veja a importância de a gente checando passo a passo o que a gente está fazendo. Ele pegou os 3 primeiros primos certo, porque meu laço aqui, ó, eu estou considerando do i menor ou igual que n. E os 5 primeiros primos passa do número 5. Então, na verdade, eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que olhar aqui enquanto o PC é menor que n. Meu contador de primos aqui tem que ser o critério de parada do laço. Quando eu tiver 5 primos, aí eu paro de fazer essa execução. Então, veja que é interessante que a variável do laço é 1, mas a condição é outra. E agora vem certo. 2, 3, 5, 7, 11. E a média de 2, 3, 5, 7, 11 é 5,6, tá certo? Se eu pegar somar ali, vai dar 10 com mais 18, não é isso? 10 com 18 é 28. Dividido por 5 dá 25. Depois dividido por 3 dá 0,6. Exatamente. Então tá certo agora a rotina. Vamos calcular aqui para 10 primeiros primos. E tá aí, a média deu 12 e pouquinho. Então, de certa forma está correto, só não está muito bom, porque se eu botar aqui o maior valor possível, que é 500 mil, vai demorar um cadinho. 1, 2, 3. Aí vai demorar, e principalmente que vai imprimir, aí é péssima ideia minha ter impresso isso daí. Mas a média dos 500 mil primos deu 3.549.650,54. Então vamos tirar aquela sujeira aqui, ó, que foi só para mim verificar se estava tudo ok. Está aí o programa. Vamos ver quanto tempo leva para mim produzir a média dos 500 mil primos usando a rotina da forma que ela está. Então, a gente usa o time aqui para mensurar essa execução. 2 segundos e meio dá para calcular isso daí. Dá para fazer bem mais rápido, mas já está interessante. Vamos ver, damos uma olhada aqui no nosso programa. 84 linhas, tem comentários, claro, tem bastante espaço, porque eu gosto de usar espaços, né? Eu posso eliminar uma linha fazendo assim. 2 declarações da mesma linha. Eu posso tirar os comentários, mas não quero tirar os comentários porque eles são benéficos aqui para o entendimento do código. E eu gosto do espaçamento também, para que a gente não fique com as coisas muito uma em cima da outra. 84 linhas não é o fim do mundo, mas é uma quantidade muito grande de linhas. E o ruim é que se você abrir esse arquivo imediatamente, você vai ver primeiro replace, média, é primo, primeiros n primos, para depois chegar na main, que tem a utilidade dessas funções. Então, o que as pessoas costumam fazer para beneficiar a leitura? Você vai extrair das funções e separar elas a declaração da implementação. Então, para cada função, eu extraio só a sua declaração. E qual é o objetivo de fazer essa separação? Eu não quero que essa implementação dessas funções fique aqui sujando o entendimento do programa principal. Então, eu vou passar as definições, que são as implementações, perdão, para baixo. Então, eu deixo lá as declarações e removo para baixo as implementações. Aqui eu implemento mais essa. E por fim, essa última aqui eu vou cortar, passar para cá, tirar essas linhas em branco. E qual o benefício que eu obtive
fazendo isso, pessoal? Porque o programa está aqui, ó. A pessoa que entender como o programa faz, ela já dá de cara com a main e fala bem a main, lê um valor inteiro, legal, sei como é que isso faz. Depois ela computa os n primeiros primos. Pode ser que eu não saiba como é que eu consigo listar os n primeiros números em um vetor. Mas eu sei o que isso está fazendo aqui. Essa etapa é para fazer isso. Mesmo que eu não saiba, eu posso seguir adiante e falar, bem, não sei o que isso acontece, mas depois da linha 25, o vetor primes aqui vai ter os n primeiros primos preenchidos. Então a gente guarda os detalhes para outro momento. Então você fala, eu quero entender em linhas gerais o que está acontecendo aqui. Está sendo lido inteiro, se gera os n primeiros primos, deles eu extraio a média, depois imprimo essa média aí com um ponto separado pela vírgula. Eu entendi o programa. Agora, às vezes, eu não entendi algum detalhe. Peraí, eu não entendi como é que faz esse replace. Ou eu não entendi como é que computa esses primos. Ou ainda não sei como é que foi calculada essa média. Aí você desce em busca dos detalhes. Bem, eu quero entender como é que a média foi calculada. Aí eu venho na linha 53 e vou até a 59. Então, veja que essa separação agora já beneficiou o entendimento, porque eu só vou ler um detalhe quando esse detalhe for relevante para mim. Por exemplo, a gente está usando a printf desde o começo do curso e ninguém teve interessado até o momento de falar, mas como é que eu implemento a printf? Para mim, eu confio que vai ser sempre impresso corretamente a printf e se eu passar adequadamente os parâmetros, então eu acabo abstraindo esse nível de detalhe, confio que quem implementou a printf tenha feito isso bem feito e já nem olho. Então, aqui eu esconder mais para baixo já está interessante, mas a ideia é a gente deixar isso realmente separado por completo, que se a pessoa quiser, ela vai ter acesso a essa implementação, mas se ela nem quiser ou não se importar, não precisa ter, ela só precisa saber que tem uma função com esse nome aqui que faz a tarefa que ela se propõe. Então, nesse momento eu vou tirar essas funções aqui desse arquivo. Eu vou deixar o arquivo representando simplesmente o programa, que combina aí funções que eu escrevi com funções da API padrão para produzir o resultado que eu esperava, mas os detalhes das funções que eu implementei, eu quero que seja o mesmo nível de detalhe que eu estou usando aqui na stdio e da string. Eu chamo a printf, eu chamo a sprintf, chamo a strlen, sem atentar aos detalhes das demais. Então eu vou começar a fazer a separação agora. Antes que eu proceda com a separação, alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, não temos ninguém aqui no chat, nem com a mão levantada. Na verdade, Oi, alguém falou? eu tenho uma pergunta, mas não é sobre esse negócio. No final da aula, você consegue dar uma olhada em um código para mim que eu realmente não estou conseguindo passar no Bcrowd? Olha, sim, Independente do que eu faço. Eu finalizo aqui mais 20 minutos no máximo e eu vou tirar o restante da aula para a gente fazer esse tipo de dúvida aí, tá bem? Para olhar os problemas das listas aí. Obrigado. Aí você já me lembra. Tá bom, obrigado. Professor, Quem você foi que me pode chamou descer agora? rapidinho. Foi o Vinícius. Oi, Vinícius. Você pode descer só rapidinho, só pra ver a implementação lá embaixo, como é que você fez? Qual das funções você quer olhar? Não, só lá embaixo, pra ver como é que você declarou. Ah, você declarou normal, né? Isso, exatamente. Quem implementou, na verdade, né? Porque quando a gente bota a função e abre o bloco, a gente está implementando. Declarando é aqui, que a gente dá o Aí você declarou lá em cima. nome, parâmetros e ponto e vírgula, tá bem? Aí você faria normal, a mesma coisa normal lá embaixo e já funciona. Exatamente. Não, se eu tirar isso daqui, aí o código deixa de compilar. Por quê? Porque eu só posso usar a função se eu conhecer a sua declaração. Tá certo? Sim, sim. Quando eu boto tudo em cima, aí já vai os dois numa tacada só. Mas quando eu boto embaixo, aí tem que botar pelo menos essa informação inicial aqui em cima, tá bem? Beleza, valeu. Muito bem, pessoal. Eu tenho dois conjuntos de funções aqui. Na verdade, três, né? Eu tenho funções relacionadas a strings, funções relacionadas à estatística e funções relacionadas a números primos. Então vamos fazer essa de string aí, a biblioteca que eu mais escrevi na minha vida é chamada útil, onde é que eu boto funções utilitárias, né? E essas de string eu costumo botar lá. Então eu vou criar o arquivo util.h. Então o arquivo util.h, o que eu vou botar nele? A declaração da função replace. É uma das funções que eu vou implementar na minha biblioteca util.c. Então quando eu faço isso, a partir desse momento, eu precisava que essa declaração tivesse aqui. Aí é a hora que eu uso o include. Olha só que legal. Quando eu boto o include útil.h, a declaração que aqui estava passa a entrar aqui. Então, se a minha biblioteca útil tem várias funções, ficam todas elas declaradas, como é o caso dessas outras duas aqui, mas para a gente não importa. Importa que agora eu estou habilitado a usar qualquer função que está declarada na útil.h, ou na string.h, ou na stdio.h. Qual é a diferença quando eu uso aspas simples em relação a aspas duplas? Porque aspas simples faz com que ele procure esse arquivo.h no diretório local que eu estou trabalhando. E aqui, quando eu uso esses sinais de maior e menor, é para procurar no sistema de arquivos, aí, nas posições adequadas que o Linux costuma procurar. Mas aqui eu procuro localmente. Então, quando eu tornar a compilar esse programa, olha o que vai acontecer. Ele continua compilando e funcionando normalmente, porque ele achou
a útil.h. Então, vou separar aqui também uma chamada primos.h. Então, na primos.h eu vou botar essas definições. Então, definições relativas a números primos. E, por fim, eu vou botar aqui a primos.h. E a da média eu vou botar no estatísticas.h, eu boto a definição de média. Que legal, já deu mais uma limpada, tá vendo? Então, estatísticas.h. Então, tá aqui, o código continua compilando e agora eu tenho um problema. Ele está reclamando que a declaração da média está implícita porque faltou estatística. Aqui, então, botei. Agora está tudo correto novamente. Seria só isso, pessoal. Simplesmente botar as declarações do .h. O arquivo .h é um arquivo de declarações, um arquivo header. Só que falta um certo cuidado. Imagine que para que funcionasse essas funções aqui de baixo, eu precisasse também da média. Aí você fala, eu preciso da média, então vou botar o útil.h aqui. Sem problema. Só que quando você fosse compilar, aqui acabou não forçando o erro porque eu não estou com os warnings ligados. Deixa eu ligar aqui. O C é bem permissivo, às vezes passa uma coisa, ó. Ele nem reclamou nem do que eu queria que ele reclamasse. Mas o que vai acontecer? Quando eu insiro um arquivo várias vezes, deixa eu ver se eu botar 2 vezes o útil aqui, pode ser que isso aconteça. Deixa eu tirar aqui os warnings, que está fazendo outra coisa. Ainda não. Bem, paciência, o compilador está bem mais permissivo que era no passado, mas qual é a ideia? Quando você faz múltiplas inclusões de uma mesma função, você vai ter... Eu vou tentar forçar esse erro daqui a pouco de novo, vou até deixar aqui já. Você tem um problema que às vezes ele vai te falar, olha, essa função já foi definida anteriormente. Aí você vai ter um problema, mas enquanto ele não está dando, deixa aqui por hora, que eu já consegui tirar as declarações nos arquivos .h com os nomes adequados. E agora eu vou separar as implementações. Então eu vou criar um arquivo útil.c. A gente geralmente cria esses arquivos no biblioteca aos pares. No header vem a definição. E no ponto .c, perdão, vem a implementação. Então vamos procurar replace aqui. Cadê a replace? Está aqui. Vou tirar essa definição daqui e vou passar para lá. Tiro ela daqui e passo para cá. Agora vão começar meus problemas. A partir do momento que a definição não está mais lá, veja que ele está falando o seguinte. Ó. Primeiro que para funcionar esse trlen, eu preciso da string.h. Eu tinha botado ela aqui na main, né? Na main eu nem preciso dela, eu precisava dela só lá, então deixa eu trocar e botar aqui. Legal. Quando eu for compilar o código agora, vai dar um problema. E qual é o problema? Eu tenho uma referência não definida para replace. Olha só, a média sabe que existe, o arquivo main sabe que existe a replace porque eu indiquei aqui no útil. Ele usa a replace, ele sabe que tem uma função que recebe um string, 2char e não tem retorno. Só que ele não sabe mais a implementação, porque a implementação não está aqui, está no arquivo útil.c. Então a primeira coisa que você pode fazer é compilar o útil.c junto. Então para o GCC eu posso passar muitos arquivos ao mesmo tempo. Então passa a média e o útil, agora compila os dois e produz o código corretamente. Vamos executar aqui para vocês verem que está correto aí o código. Então vamos continuar separando aqui os outros dois. Eu tenho primos.c. Primos.c vão as duas funções de primalidade que estão aqui embaixo. Então nelas eu passo primos.c. Ok. E para o último que eu quero, que é o estatísticas.c, aí eu vou pegar o que faz a média. Certo? Na hora de compilar, naturalmente, eu vou precisar passar agora. Se eu não passar, aqueles outros dois vão dar referências não encontradas para os primeiros primos e para a média. Então, eu vou passar o primos.c e estatísticas.c. E está tudo compilado e funcionando. Então, veja que eu já tive vários benefícios, olha só. Então, no arquivo principal, eu só chamo os pontos H que me interessam. Uso as funções adequadamente, como eu vinha usando a printf e scanf, sem saber de nenhum detalhe. E os detalhes específicos estão nos pares de arquivos. A declaração das funções estão nos pontos H e as implementações no ponto C. O que eu preciso fazer agora, na hora de compilar esse programa, compilar também os pontos C. Quem está querendo falar comigo agora é o João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Pode falar? Na biblioteca útil que você criou só tem a declaração, mas a implementação, o
computador ele acha de qualquer outro arquivo onde esteja implementado isso? Exatamente. Embora eu tenha usado o mesmo nome, João Pedro, sua pergunta é muito boa, eu podia ter implementado essa função replace no arquivo A.C. Não tem problema nenhum, desde que eu indicasse ele no processo de compilação, tá bem? A gente usa parear o nome com os arquivos para ficar mais fácil de procurar. Todas as definições que estão no ponto H eu procuro no arquivo de mesmo nome .c. Tá certo? Mas isso é uma convenção, não é uma necessidade não. A partir do momento que está ali, o importante é isso. Ganhamos bastante, mas ainda há mais a se ganhar. Primeiro que eu não consegui forçar aqui o problema da múltipla definição, quando a gente define um mesmo objeto múltiplas vezes, né? Aqui acabou não acontecendo isso, mas você pode evitar isso e a boa prática do C, o que é fazer? Você vai incluir naturalmente o arquivo header uma única vez, mas dentro dos múltiplos arquivos pode ser que você inclua um arquivo header que outro arquivo já vinha incluindo e continuar esse processo de inclusão múltipla. Você ainda quer completar alguma coisa, João? Ah, não, perdão, ele baixou a mão agora. Achei já. Tá, ok. Então, nos arquivos headers, vocês vão achar muitos aqui que são chamadas as guardas, né? As guardas são um trio de diretivas que vai te evitar que um arquivo seja incluído múltiplas vezes. E como é que a gente faz isso? Você começa fazendo uma pergunta. Se não estiver definido um símbolo arbitrário que eu vou botar aqui, esse símbolo em geral é o nome da biblioteca com algum tipo de complemento, mas em maiúsculas, mas eu que criei isso aqui, tá certo? Isso não faz parte do C. Eu vou criar um símbolo chamado util.h. Se esse símbolo ainda não está definido durante o processo de compilação, eu defino esse símbolo e tudo que se segue abaixo. Fica embaixo é o end if. Na segunda tentativa de inclusão desse... Aqui é o estatísticas, né? Deixa eu trocar aqui. H. Então, na primeira tentativa de inclusão, essa variável não existe ainda. Então, você cria ela a partir da linha 2 e bota tudo que está aqui dentro. Quando eu tentar incluir esse arquivo de novo, ele vai ver que esse símbolo já foi incluído. Então, ele salta para o final aqui sem botar mais nada. Então, você pode usar o include várias vezes, que só vai ser computado uma única vez. Quando você computa muitas vezes, primeiro você está repetindo a informação desnecessária que você já tinha. E você pode eventualmente cair naquele erro que eu avisei, que é o compilador falando que você já definiu duas vezes o mesmo símbolo. Então, o jeito de você evitar esses problemas é usar esse trio. O primeiro, consulta se o símbolo ainda não foi definido. Caso não tenha sido, você define. E no final, você fecha o bloco de definição. Então, vocês vão cansar de ver isso aí na prática quando vocês estiverem trabalhando com bibliotecas, tá certo? Então, vou botar aqui o primes.h. Você tem que garantir que esse nome que você escolheu é único, né? Que não vai ter colisão com outros nomes dentro do seu mesmo projeto. Mas a ideia é essa. Então, eu botei essas guardas aqui. Agora, isso aqui está bem típico de código C profissional. O pessoal separa as possibilidades de múltiplas inclusões usando essas diretivas aí. Então, é uma convenção bastante comum. Então, já melhorou um pouco mais. Mas ainda tem uma coisa ruim. Na verdade, duas, né? Mas a principal aqui qual é? Que para me beneficiar aqui das funções de estatística, de utilidades e de primos, eu preciso ter as implementações originais. Os três arquivos originais. Veja que quando eu tenho a printf e scanf, eu não tenho, pelo menos não está à minha vista, esses arquivos. Tá certo? Então, imagine que foi um colega que escreveu aí essas funções. Então, você teria que pedir esses arquivos, ou guardar esses arquivos no lugar, e toda vez que você quisesse usar num projeto diferente, você teria que vir com cópias desses arquivos. Então, isso aí já é uma coisa ruim em vários aspectos. Primeiro, que você tem que ter o arquivo físico exatamente com a implementação correta. Segundo, que se alguém fizer, você está com esses arquivos localmente, e a pessoa que está desenvolvendo essa biblioteca achou um bug e corrigiu, você tem que saber que ele corrigiu, achar o arquivo que ele mexeu, trocar aqui localmente para continuar compilando novamente sem bugs, né? Então, ter que ter o arquivo é ruim por isso. Você tem que manter esse rastreio aí de como o arquivo foi modificado, deixado de ser modificado, quais foram, quais deixaram de ser. E, em segundo lugar, um problema complicado. Imagina que quando eu estou mexendo aqui na média primos, eu resolvi fazer uma pequena alteração aqui. Eu quero escrever média aritmética, não média. A média aritmética. Legal, essa modificação eu fiz apenas no arquivo principal. Mas na hora de compilar, eu tenho que compilar todo mundo de novo. Então, se você tem aqui em biblioteca ali mais 10, 12 arquivos que demoram a compilar cada um deles, às vezes você vai recompilar um negócio, você sabe que estava tudo certo, você já tinha feito esse processo, mas você vai fazer ele múltiplas vezes, porque você alterou um dos arquivos e não todos, né? Então, veja que quando a gente usa a printf, a gente não recompila o código da printf. Esse código já foi compilado e foi compilado uma única vez, então eu quero fazer isso. Se o arquivo já está certo, ele compila direitinho, eu não quero compilar ele de novo. Não tem necessidade disso. Então, como é que eu faço para que cada arquivo só seja compilado quando for necessário?
Aí a primeira estratégia que eu vou usar é criar uma biblioteca, que é isso que a gente tem aqui no C. Com a printf, com a SKF, eu tenho uma biblioteca com os códigos já compilados de antemão. Então, se eu tiver o ponto .h e esse conjunto de arquivos compilados, quando eu for fazer a modificação só no meu principal e não na biblioteca, eu só preciso compilar o arquivo principal. As bibliotecas já estão pré-compiladas. Antes de eu fazer isso, deixa eu ver aqui, temos duas manifestações no Teams, uma pelo chat e uma com a mão. Deixa eu conversar primeiro aqui com o João Pedro e eu já vou para o chat. Oi, João, pode falar. Você quase falou sobre isso, mas eu vou perguntar mais diretamente. Quando você vai criar uma biblioteca e dentro dessa biblioteca tem alguma função que você cria que depende de outra biblioteca, você inclui essa biblioteca dentro da sua biblioteca também. Perfeito, exatamente. É o que a gente fez aqui, ó. Só para te dar um exemplo, já que pronto, que você acabou de falar. Porque eu tô na tela do celular e tá tão pequeno que tá... Tá, mas o que você perguntou é muito pertinente. O computador não estava funcionando. Tranquilo. Aqui na útil eu precisava da strlen, que faz parte da string, então eu posso incluir. Então veja que se eu precisasse usar essa string em vários lugares, não tem problema. E aqui vai em direção à dúvida do Luiz Guilherme do chat. Quando você faz a implementação e a declaração no mesmo lugar, Luiz Guilherme, você tem um problema porque para a implementação eu só preciso conhecer ela uma vez, mas às vezes a definição, que é retorno, nome e parâmetros, eu preciso conhecer em múltiplos lugares. Então, nesse ponto aqui, o compilador só precisa saber que a strlen retorna um inteiro e recebe uma string. Eu não preciso saber exatamente como ela foi implementada. Mas se a biblioteca tivesse tudo centrado no mesmo arquivo, eu estaria carregando ambas as informações e aí seria um processo bem mais complicado. Então, o que eu faço? Eu separo justamente para que quando eu referir ao arquivo.h, eu falo, ó, existe com essas características, esse nome, esses parâmetros, esse retorno. A implementação, aí fica centralizado em outro lugar, e essa implementação é que eu vou fazer isso agora. Compilar ela uma única vez, e essa implementação vai ficar aí já pronta no sentido de compilação para uso, tá certo? Embora seja tecnicamente possível, aí a gente teria que voltar para aquele problema original, de jogar todo mundo com o mesmo arquivo, né? Botando essa definição / implementação junta antes da main e o restante lá depois da main. Quando o programa é pequeno, e pequeno aí você mesmo vai estabelecer o critério de quão pequeno é satisfatório para você, 30, 50, 100, 200 linhas, mas a partir de certo ponto já começa a ficar muito confuso. Aí é melhor fazer a separação que eu estou fazendo agora. Tá certo? Então o que eu vou fazer, pessoal? Como é que eu vou fazer para compilar isso separadamente? Olha que coisa interessante. Se eu tentar compilar o arquivo útil, eu vou ter um erro. E esse erro é novo. Se vocês olharem o erro aqui, vai falar o seguinte. Na função _start, aí que só vai entender isso quem programa em Assembly, a linha de baixo me dá uma pista melhor. Eu não tenho uma referência para main. Porque de fato o útil.c não tem main. O útil.c está aqui, ó, só tem a função replace. Então, quando a gente usa o GCC sem parâmetros, eu estou querendo gerar um programa. E para gerar um programa eu preciso de uma main. Mas eu quero gerar aqui uma biblioteca, que são funções que vão apoiar programas, não são programas em si. Aí eu vou passar uma flag adicional, indicando para o GCC que esse arquivo aqui, eu não quero gerar um executável com ele, eu quero gerar um objeto, um código objeto. Eu passo a flag "-c". Olha o que acontece aqui. Agora eu passo o arquivo útil.o, que é útil.objeto. Então esse útil.objeto é um código pré-compilado que já está pronto para me usar no futuro. Vou fazer a mesma coisa para as outras duas. GCC -c primos.c vai gerar primos.o, olhem vocês aí. E se eu fizer agora GCC -c estatísticas, vai gerar estatísticas.o. Todos os arquivos .o aqui para a gente ver, os três, tá certo? Então na hora da compilação, agora eu poderia fazer assim, ó, GCC o média primos, que é meu programa, e passo o primos.o, estatísticas.o e útil.o. Aí você fala, mas é quase a mesma coisa que antes. Qual é a diferença? A diferença é que, ó, ali já está compilado, eu não vou fazer o processo de compilação de novo. Então o processo aí é mais rápido, tá certo? A linha ainda é muito parecida, porque a primeira linha tinha Cs no lugar dos Os ali, mas dos O que eu estou usando, mas agora esses códigos já foram pré-compilados, eu não preciso usar eles novamente. Tá certo? Então agora eu passo o média primos ali e os arquivos .o que tem as funções que apoiam ele. Para ficar melhor ainda, o que eu vou fazer? Melhorar essa linha da seguinte maneira, que é essa daqui, ó. Eu vou passar o wildcard aqui do Linux, que é asterisco.o. Tá certo? Eu pego todos os .os que estão aqui nesse meu diretório, já incluo tudo ali de uma vez. Melhora sintaticamente, mas insere um potencial erro. Qual é? Se eu tivesse um outro .o que eu não gostaria que tivesse incluso, ele acabaria
pela resolução aí do Coringa sendo incluso. Então, os que fazem parte da biblioteca são só esses 3. Então, vem a parte que eu vou fazer o seguinte. Eu vou compactar, vou arquivar, vou juntar esses .os em um arquivo só, que vai ser minha biblioteca. Para fazer isso, eu vou usar o AR, que é o Archive. É o aplicativo do Linux que gera... Ó, deixa eu pegar aqui o começo da ajuda dele. Ele vai falar ali, nem falou, isso aqui, a ajuda dele é tão simples, mas ele serve para compactar os arquivos, tá certo? Para comprimir em um arquivo só. O while ele funciona em vários modos e eu vou configurar o comportamento dele por meio de 3 flags. O que são as flags? São opções que eu passo em linha de comando para poder controlar o comportamento de um determinado linha de comando, né? Então, como a gente fez com o GCC, quando a gente indica o menu C, a gente faz isso para poder fazer com que ele não gere executável, gere só o código objeto, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o R para você poder controlar aí as opções. E quais vão ser as opções que eu vou usar? Vou usar 3. A primeira delas é... Na verdade, eu poderia passar sem nenhuma das 3. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passar o nome da minha biblioteca. A biblioteca vai ser lib de biblioteca test.a e vou passar os arquivos .o aqui, tá certo? Ele reclamou aqui do quê? Ele reclamou que eu não passei flag nenhuma, achei que sem flag nenhuma ia funcionar. Eu vou passar só uma, que é a R, tá certo? Aí ele vai indicar para mim, olha, estou criando a biblioteca libtest. Então o que o AR faz? Com R, esse R significa que ele vai adicionar arquivos à biblioteca, que são os arquivos .o, ou se esses arquivos já estão lá dentro, ele vai sobrescrever, tá certo? Se não tem, ele inclui, se já tem, ele sobrescreve. O nm é um comando Linux que permite investigar o conteúdo de uma biblioteca. Olha que interessante. Essa biblioteca tem um arquivo primos.o, o qual me fornece duas funções. T significa que ele exporta. Ele me fornece a definição dessas duas funções. No estatísticas.o, ele me fornece a média. No útil.o, olha que interessante. Ele me fornece a replace mais o. O significa que ele precisa de outro objeto que tenha o strlen. Ele usa, mas não define. Então, quando a gente faz a etapa final de compilação, o que vai fazer? Eu vou lá na main, a main vai estar com vários buracos. A main não tem printf, nem scanf, nem strlen, nem nenhuma dessas 4. Então, quando eu passo pontos .o, o compilador na etapa final vai fazer isso. Ó, cada buraco vai ser preenchido, eu tenho que ter um T para cada U. Se isso bater, ele gera executável. Quando falta um desses daí, aí acontece aquilo lá, referência não definida, que a gente viu antes. Então está aí minha biblioteca. Eu posso melhorar esse processo de criação da biblioteca com dois parâmetros. Deixa eu apagar a biblioteca aqui. Ó. Quando eu criei ela com R, aparece essa mensagem que ele está criando na biblioteca, que é exatamente o que eu queria fazer. Mas se eu não estou interessado nessa mensagem, eu posso suprimir essa mensagem passando uma flag adicional, que é o C. Então vê que ele cria, não me dá essa mensagem, mas criou a minha biblioteca ali, libtest. E a terceira coisa que eu vou fazer é passar RCS. Eu até decorei já essas 3 aqui, tanto que já fiz. Que o S é o seguinte, você vai usar um mecanismo que vai acelerar o índice dela. Que são aquelas informações que a gente viu agora há pouco, para que quando ela seja usada em processo de compilação, seja feita de forma mais eficiente. Então é padrão de criar biblioteca estática com essas 3 flags pelo menos, tá? RCS. Isso feito, eu passo o libtest.a. E agora como é que eu gero o meu programa? Então, meu média, ele usa a libtest.a. Legal, agora compilou, eu sei que tem exatamente uma biblioteca. Tá certo? Vocês vão lembrar que quando eu quero usar a biblioteca de matemática, eu não botei libm.a. Esse nome lib, esse prefixo lib é padrão de biblioteca, lib de biblioteca em inglês, e o .a porque é uma biblioteca estática. Existem bibliotecas dinâmicas, que no Windows vocês conhecem, são as DLLs, no Linux são os SOs, objetos compartilhados, e no Windows DLL significa isso, né? Biblioteca de carga dinâmica, né? O que vai acontecer? Quando eu passo a biblioteca de matemática, eu não passo libmath.a, nem libm.a, eu passo simplesmente -lm. Eu queria fazer a mesma coisa aqui, eu queria compilar meu código falando, olha, Linux, passa a minha biblioteca teste, que o nome da minha biblioteca é teste, o A é o sufixo, né? O lib é o prefixo, então o nome da biblioteca mesmo é teste. Só que se eu tentar fazer isso, ele vai dizer que não existe, não consigo encontrar a biblioteca de teste. Mas a biblioteca de teste existe, ele só não está encontrando. E onde é que está essa biblioteca de teste? Aí você vai botar, o nome da biblioteca é -L. Aonde eu vou procurar por bibliotecas é L maiúsculo. O Linux procura essa biblioteca em diretórios específicos aí, que depende da implementação aí do seu sistema operacional. Mas se você quer passar um diretório que ele não considera, como por exemplo o diretório local, que no Linux é representado pelo ponto,
eu posso botar -L maiúsculo e o ponto. Fala, ó, procura aqui também. Ele procura e encontra. E agora eu tenho a situação perfeita. Eu tenho uma biblioteca chamada libtest.a. E essa biblioteca, se ela estiver no meu diretório local, eu boto -L. Se eu tiver instalado ela num diretório padrão, nem esse L maiúsculo precisa. E agora eu posso me valer das funções que estão implementadas em teste tranquilamente. E vejam vocês que agora, qualquer alteração que eu fizer na mediaprimos.c, eu não torno a compilar a biblioteca. Então imagine que eu já fiz escrever a biblioteca, eu passei algumas tardes trabalhando, está bem testada, está tudo funcionando direitinho, compilei adequadamente, produzi o arquivo, fiz tudo. Quando eu distribuir isso para alguém, seja no GitHub ou no repositório de bibliotecas, a pessoa não vai mais entrar no método e querer questionar como é que está a minha implementação. Se ela confia no meu trabalho e acha que é uma biblioteca segura para se usar ali em termos de confiabilidade, de resultado, ele simplesmente vai incluir os pontos H que ele precisa e no momento da compilação ele passa o -L com o nome da biblioteca. Se ele instalou ela no sistema, no local, num dos locais que o Linux procura, ele nem precisa do -L. Se ele está usando ela localmente no seu projeto ou numa subpasta do seu projeto, eu podia ter aqui ó, uma subpasta chamada lib. E eu vou mover, criei um diretório, mkdir cria um diretório, vou mover minha biblioteca aqui, a minha libtest, para o lib. Vou até chamar de libs. Mudei aqui. Então agora eu tenho um diretório local chamado libs. Se eu tentar compilar agora, naturalmente vai falhar, porque ele não acha mais a teste. Aí eu falo, ó, procura também no subdiretório libs. Aí ele acha e compila. Então você guarda onde é que você acha mais adequado. Se o sistema não achar automaticamente, você indica com -L maiúsculo. Se eu quiser passar essa biblioteca agora para um de vocês, que é o que eu vou fazer para botar aí no Teams para vocês usarem. Vocês podem usar agora a biblioteca de teste. Como é que você faz? Vou compactar aqui usando o zip. O nome da minha biblioteca vai ser... vou botar aqui... libtest 1.0, primeira versão, 1.0.zip, e aqui dentro eu vou botar o quê? Todos os arquivos, eu vou precisar do arquivo que está lá no libs, né? O libtest.a, e vou precisar também dos .h, tá certo? Então, quando eu for distribuir para uma pessoa, eu preciso disso, da biblioteca, que está no subdiretório libs, e dos .h. Então, quando a pessoa for usar a minha biblioteca, o que ele vai fazer? Ele vai copiar esses Hs para onde ele acha mais adequado, a biblioteca também para onde ele acha mais adequado. Se ele botar em lugares padrão do sistema, eu vou botar isso aqui no lugar que o sistema procura. USR local include. Então, nesse diretório, o USR local include é um diretório dos quais o Linux procura, né, entre muitos, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, cp _.h. Se eu tentar copiar lá, vai dar errado, porque é um diretório do Linux, aqui você tem que saber o que você está fazendo. Você precisa de poder de superusuário, por isso que a permissão foi negada. Então vou requisitar aqui permissão para poder escrever lá. Copiei. Tá lá, ó. No diretório local include. Agora ele vai achar esses arquivos aí, tá certo? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Para poder mkdir include, eu vou guardar os Hs em outro diretório aqui só para vocês verem o que acontece, ó. Veja que eles não estão mais presentes no diretório, mas quando eu for compilar o mediaprimos, ele vai achar esses pontos H, tá certo? Ele aqui vai reclamar agora das funções -L, teste, -L, libs. Veja que ele não está vendo mais os pontos H, mas o Linux sabe que naquele diretório é um dos que ele procura, então ele não achou no diretório local, ele passa a procurar no sistema e acha. E a própria biblioteca, eu vou ter esse outro diretório, o USR local lib. Então, se eu copiar lá no USR local lib, sudo cp libs libtest.a para USR local lib, agora, deixa eu botar minha senha aqui de novo. E agora, quando eu for compilar, você tem a biblioteca encontrada, ó, exatamente como o LM. Então, a gente começou lá daquele arquivo de um arquivo só e temos agora uma solução compatível com a biblioteca LM da matemática. Que a gente não passa -LM quando a gente vai compilar, tem uma das funções de matemática que a gente bota -LM. Agora tem um -LTest. A nossa biblioteca de teste está disponível aí. Se eu passar teste, ele vai achar os includes lá na pasta USR local include, vai achar a biblioteca no USR local lib, vai compilar adequadamente e a gente acabou de estender as capacidades locais aqui do meu GCC de produzir programas em C, porque agora eu não tinha e tenho à minha disposição agora com facilidade uma função que troca um caractere por outro caractere no string, função que calcula os n primeiros primos, tem a função que calcula se o número é primo ou não, a gente não chegou a usar ela diretamente, mas indiretamente está lá e a gente pode usar, e também
uma função de estatística que calcula a média. Veja que é interessante que agora eu posso trabalhar em duas frentes. Eu posso fazer agora vários programas que se beneficiam dessa biblioteca, ou eu posso melhorar essa biblioteca em dois aspectos. Eu posso ir lá no módulo de estatística e botar uma função que calcula o desvio padrão. Olha que legal, bota ali no ponto H a função stddev, vou lá no ponto C, implemento ela, e agora os usuários da biblioteca, depois que eles baixarem a versão atualizada aí, passam a ter acesso a mais uma função. Ou, melhor ainda, eu posso pegar a minha função que gera os n primeiros primos, e eu estou fazendo por força bruta, né? Testando os primos um para um e colocando. Eu sei que eu posso usar aqueles crivos que eu mostrei para vocês aqui no curso. O crivo de Aristóteles otimizado, a gente viu que a gente gera os 600 mil primeiros primos em 0,2 segundos. Então, eu uso o crivo, gero 600 mil e só copio para o vetor de primos a quantidade que a pessoa me pediu. Por isso aquela restrição de 500 mil lá no começo do programa. Então, eu posso usar isso, ou seja, eu mudo completamente a implementação, melhora a velocidade dela, e para o usuário da minha biblioteca não faz diferença nenhuma, porque ele não está vendo nada disso acontecer, ele só precisa compilar de novo com a nova versão da biblioteca, e o que ele vai compilar é só o programa dele. A minha biblioteca já foi compilada, inclusive. Eu mando para ele já pré-compilado. Então, é uma série de benefícios que a gente ganha ao usar bibliotecas no nosso programa. Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams. Temos aqui agora algumas perguntas, são muitas, inclusive. Eu estava olhando aqui para outra tela. O que muda nesse prospecto para quem está usando o IDE no Windows no lugar do terminal do Linux? Se você está usando o IDE no Windows, Luiz Guilherme, provavelmente a sua IDE já tem suporte para múltiplos arquivos, né? Então, o que você vai fazer se você estiver trabalhando no IDE do Windows? Quando você começa um projeto, e um projeto é isso, né, no IDE, é a possibilidade de você construir alguma coisa com múltiplos arquivos, você pode construir um projeto e nos templates de criação do seu projeto, você vai indicar que você quer criar uma biblioteca estática. Aí você vai botar só os pontos H e os pontos C que a gente está mostrando aqui, tá certo? Aí você cria um outro projeto, que é uma aplicação, que é para criar um programa. Aí você codifica o main, e aí vai ser a parte mais trabalhosa. Nos submenus das janelas aí da sua IDE vai ter uma opção para você indicar qual biblioteca que você quer usar. Então tudo que a gente faz aqui no terminal, você vai ter alguma janela que vai te permitir setar essa configuração. Tem gente que prefere trabalhar só com janelas. Aí você tem que conhecer o ambiente, onde é que a janela está, qual o submenu da subjanela que você tem que entrar para modificar isso aí. Isso é específico de cada IDE, e dentro de uma mesma IDE, diferentes versões. Quem trabalha em linha de comando como eu trabalho, ganha, pelo menos esse ponto você ganha vantagem, né? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Então você mesmo pode fazer. Tanto é que a gente vai melhorar esse processo que eu comecei hoje na segunda-feira. Porque alguns passos que eu estou fazendo aqui agora ainda manualmente, que é, primeiro, escolher quais arquivos que eu devo recompilar quando eu modifico um. Se eu modifico minha biblioteca, essa biblioteca impacta a média primos. Mas e se um arquivo de uma biblioteca impactasse o outro e outro não? Como é que eu seleciono quais deles devem ser reconstruídos? Então eu vou usar um aplicativo aqui que é o Makefile. Eu vou usar o Make, né, para criar um Makefile que indica como ele deve proceder nesse processo. Esses diretórios da instalação, para o usuário final que não sabe exatamente onde é que deve ser um lugar adequado para instalar e tudo, o Make também resolve isso para mim. Até o processo de instalação, eu faço ela com uma linha só, ele faz todas as cópias e tudo, né? Então trabalhar em Linux é muito benéfico. Por quê? Porque as IDEs, como eu falei para vocês, oferecem as mesmas coisas, só que em submenus, né? E quem cria uma IDE faz o seguinte, ela tem o uso básico e tem os usos avançados, né? Tem a IDE até tem os botões assim, mostrar opções avançadas. Então ele parte do pressuposto que a maior parte das vezes você vai precisar das mesmas opções, e só os usuários que sabem mesmo o que está acontecendo vão precisar de opções mais avançadas. Então, às vezes, fica difícil de achar o que você quer fazer porque ela está ainda escondida dentro daí. Então, usar a IDE é legal por um lado, mas para estudar, principalmente se você estiver pretendendo fazer um curso de engenharia de software, eu recomendo fortemente que você use um ambiente Linux de agora. Professor, mas eu não gosto de Linux. Não é questão de gostar, é questão de ter um ambiente que vai beneficiar o seu entendimento, o seu estudo. Se você vai fazer as outras engenharias, aí talvez já não seja tão forte a minha recomendação, mas você não perde nada em aprender. Quando você estiver navegando na internet, fazendo seu uso pessoal, do computador pessoal, aí você usa o sistema e os programas que você achar mais interessantes. Agora, a título de estudo, aí é muito interessante você instalar o ambiente Linux. Por quê? Porque no Linux você vai entender como eu estou fazendo aqui passo a passo, como tudo se relaciona, como é que as coisas funcionam. E se depois você usar um ambiente gráfico que só esconde isso atrás de combo box, de radio box, de checkbox, aí fica tranquilo de você mexer nisso. Agora, se você acostuma com a IDE, para você vir para o Linux, praticamente impossível, e de IDE para IDE, vai que você atualiza a versão da IDE, você já fica perdido, porque você não está achando mais o que você sabia onde é que estava antes. Então, é muito importante saber usar Linux, tá? Aí, ó, o Vinícius diz que a meta é achar um HD e baixar um Linux até o fim do semestre.
O Rodrigo já completou o que eu ia sugerir abaixo. Se você vai estudar, você cria uma máquina virtual. Você tem vários ambientes de virtualização, né, que você cria uma máquina virtual que te permite instalar um Linux dentro do Windows. E essa instalação feita, você vai rodar um executável aí que ou vai abrir uma janela para você selecionar se você tiver múltiplos Linux, inclusive instalados, ou o que você quiser. E no Linux passei, entre aspas, um programa dentro do seu Windows. Aí é bom que você pode dar à vontade, pode avacalhar, fazer o que você quiser com ele, porque se você estragar ele, você simplesmente apaga aquela máquina virtual e instala ela novamente. Então é muito bom, muito seguro, no sentido que qualquer alteração que você vai fazer, você não vai ter prejuízo nenhum. Você só pode estragar a máquina virtual e não estraga seu Windows, né? Então é uma saída muito boa. Você vai precisar de espaço, porque naturalmente uma instalação de Linux você vai te comer 2 GB no mínimo, pelo menos, né? Um pouco mais, mas os HDs hoje têm bastante espaço. Então reserva aí no seu disco rígido aí uns 10, 20 GB para você fazer máquinas virtuais Linux, até mais de uma. Às vezes você quer conhecer o Ubuntu, quer conhecer um baseado em Red Hat, e vai fazer alguma coisa aí para estudar. É muito seguro. Não recomendo, antes eu pedia para fazer isso, mas esse é mais arriscado. Você fazer um dual boot, que é o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o Linux aqui e o Windows está instalado na mesma máquina em partições diferentes, mas é mais complicado, porque quando você eventualmente estragar o seu Linux estudando, aí você tem que reformatar aí uma das partições e você pode perder o groove aí, você pode ter uma série de complicações, é menos seguro, né? Então a saída que o Rodrigo indicou é excelente para estudante. Toca uma máquina virtual aí e seja feliz, faz o que você quiser. Inclusive eu tenho máquina virtual Windows dentro aqui do Linux, né? De vez em quando eu preciso fazer teste de... Eu tenho uma situação bem curiosa para contar para vocês, né? Que eu já trabalhei algumas vezes como avaliador do Simpósio Brasileiro de Jogos, né? A gente tinha a disciplina de jogos digitais aqui, eu fui convidado algumas vezes, fui convidado acho que ano passado, ano retrasado, tive lá de novo, acho que foi ano passado mesmo. E os estudantes mandam, no Brasil todo, vários jogos pra gente avaliar, e eu caía na besteira de rodar esses jogos na minha máquina local. Pra quê? Era pra formatar o Linux depois do Windows depois do trabalho, né? Porque fora o perigo de vir vírus nos executáveis, iniciante às vezes não tinha um botão para sair do jogo, você entrar no jogo, mas não conseguia sair, ficava preso. Às vezes o jogo rodava em laço finita e a ventoinha fica maluca e não conseguia nem desligar o Windows. Então uma trabalheira sem fim. Acabei fazendo uma máquina virtual Windows dentro do Linux, o jogo roda bem mais lento, mas pelo menos quando ele trava, eu perco só a máquina virtual, né? Quando dá alguma coisa de muito errado. Então usar um sistema operacional dentro de outro é muito legal para quem está estudando e para quem está testando, né? Tá certo? O Windows, depois que ele começou a se aproximar do Linux, né, com o WSL, você tem uma série de soluções aí, Linux dentro do Windows. Eu confesso para vocês que eu não acompanhei, justamente porque eu não uso Windows, mesmo embora eu tenha um aqui, é porque veio a licença, eu já deixo aqui, e vira ou mexe eu preciso fazer alguma coisa que só dá para rodar em Windows. Principalmente quando eu tenho que escrever um documento, alguma coisa, o pessoal manda oficial e só tem versão doc. Mas vale a pena procurar, que parece que tem muita solução moderna e interessante para isso, tá? No Replit talvez não tenha, viu, Pedro? O colega perguntou mais cedo, eu vou investigar, eu vou fazer um login que até hoje eu não fiz no Replit, porque eu acabo usando ele pouco porque eu tenho essa facilidade de usar o ambiente Linux aqui com vocês, né? Mas eu vou investigar direitinho, Pedro. Se eu esquecer, por favor, me lembre. Você, o colega que perguntou, professor, e o Replit, já olhou o que dá, o que não dá para fazer com ele? Que eu vou lá, vou fazer um ensaio, lá ver as opções que ele me fornece ou não e dou esse retorno para vocês, tá bom? Tá aqui, eu vou fazer a máquina virtual. O que acontece? Eu uso o Ubuntu porque é um problema histórico que a gente tinha. As instalações de Linux no passado tinha muito problema com drive proprietário, né? Principalmente drive de placa de vídeo, né? Então, como o Ubuntu resolve isso mais ou menos de forma transparente, eu acabei acostumando a ficar com ele, né? Mas as distro Linux são um pouco equivalentes, no fim das contas. Umas são mais adequadas para um usuário que está entrando pela primeira vez, outras para usuários mais avançados, mas o que falta numa você consegue instalar na outra, então você acaba customizando elas para ficar mais ou menos parecidas, né? Então, graficamente elas mudam, porque você pode estar usando um gerenciador de janelas diferente, mas o coração delas, que é o kernel, praticamente é o mesmo, né? Então, não tem... Eu recomendo o Ubuntu, que para instalar ele é muito fácil, né? Você vai instalar o Ubuntu aí com 7 next só, né? Next, está instalado. Ainda mais se você tiver usar uma máquina virtual que você não tem que particionar nem nada, você carrega a ISO ali e rapidamente você tem o Ubuntu instalado. Então, é um bom ponto de partida, tá? Aí o Rodrigo já perdeu os 2 tempos do Dual Boot. Quem sabe também perde, o Rodrigo, pode ficar tranquilo. Dual Boot é sempre... Você está assumindo um risco sempre, né? Quando você está mexendo, né, em formatar um dos 2 lados, você pode avacalhar o outro e já aconteceu comigo também. Pode ficar tranquilo. Não vai Dual Boot ainda não, Vinícius. Vai de VM, até porque a quantidade de memória que a gente tem hoje, os computadores com... Seu computador tem 4 ou 8 GB, já dá para rodar bem um sistema dentro do outro, principalmente para estudo, né? Vocês que têm SSD, tem umas máquinas melhores que a minha não tem, né? Mas quem tem SSD e 16 GB, você pode rodar mais suave um Linux dentro do Windows, você não vai nem sentir a diferença. Tá vendo? Tranquilo? Dá pra botar o Gentoo, isso é legal. Em máquina virtual, aí você
testa todos mesmo. Fala, tá, eu vou instalar aqui, vou ver. Você vai baixando e hoje você precisa só de uma ISO, né? Você vai no site da distribuição oficial, baixa a ISO, aí pega aí a VirtualBox, o que você está usando para virtualizar, carrega a ISO, vai dar o boot por essa ISO e instala aí na sua máquina virtual e vai testando aí agora, tá certo? Dá uns 4 GB a distro que o Gabriel... Tem uns Linux que tem menos, Gabriel. Quando você quer usar só o terminal e trabalhar aqui com um mínimo de recurso gráfico, aí dá para você baixar umas ISO aí de 900 MB, 1 GB.2, tá certo? Então vai de que você quer fazer, né? Mas no começo pega o padrão, depois você aprende a customizar e pegar umas um pouquinho menores, tá? Tem umas que a gente pega para trabalhar só com terminal, que ela nem tem interface gráfica e que aí fica mais baixo ainda. Mas, senhores e senhoritas, primeira parte do nosso problema está feito. Segunda-feira vou avançar um pouco com 2 pontos. Primeiro é como é que eu automatizo o processo de compilação. Eu ainda estou escrevendo a linha de comando. A minha ideia é instruir esse processo todo de compilação dos arquivos em .o, criação da biblioteca, criação do programa, a cópia dos includes e da biblioteca para os diretórios adequados, um processo de instalação. Isso tudo seja feito de uma única vez com um único comando. Então eu vou criar um arquivo chamado Makefile, onde esse arquivo Makefile eu vou instruir esse processo todo. Eu posso fazer inicialmente até um script para vocês verem, depois a gente faz o Makefile. E quando eu for distribuir no GitHub tudo, meu projeto com a biblioteca, eu posso deixar tudo lá aberto, sources.c, e quem quiser construir a minha biblioteca, ele usa o comando make install e está tudo feito, tá? Que é assim que é distribuído ainda hoje a maior parte do software livre, tá? E na segunda, se der tempo, eu já faço isso, se não, com certeza na quarta, eu vou mostrar para vocês como é que eu baixo uma biblioteca externa, que não está no meu sistema operacional. A gente vai baixar 2 bibliotecas externas que vão fazer parte dos trabalhos aí, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente instala, como é que a gente usa, como a gente roda os primeiros exemplos. Mas se você sabe construir a sua, sabe usar o Makefile, ou usar as outras que vocês vão baixar, não vai ter segredo nenhum. Também eu mostro uma que a gente baixa e faz o processo todo via Make, e vou mostrar uma que a gente faz usando o sistema de arquivos, o sistema de pacotes, perdão, do próprio Linux. Tá certo? Deixa eu olhar aqui a última mensagem no chat. Aqui o notebook tem 8 de RAM, roda mas tranquilamente, Vitor, pode usar, porque o que a gente vai fazer aqui é rodar exemplos de código C, esses comandos que eu faço em terminal aqui, você vai sentir pouquíssima diferença, tá certo? O Rodrigo tem alguma experiência com máquina virtual, eu imagino que ele está no grupo aí da disciplina, os colegas podem procurar, já estou te sugerindo aqui, Rodrigo, sem nem pedir sua autorização, mas o pessoal quiser aí algumas dicas. E quando você instala a máquina virtual, Vitor, você tem também, no momento, né, da configuração da máquina, você pode dizer quanto espaço de disco você quer deixar disponível para aquela máquina virtual, quanto da memória você quer. Por exemplo, desses 8 GB que você tem, você pode falar, eu quero que a máquina virtual use apenas 2. Os 6 ficam reservados para o Windows. Geralmente 2 já é o suficiente para você começar rodando no Linux, ou meio, 4.4, você achar melhor, tá? Dá para fazer ajustes aí. E o Rodrigo aqui já gentilmente aí cedeu aí a atenção dele para quem precisar aí de um apoio no grupo. Depois vocês fizeram uma vez, vocês vão fazer vários, porque é bem tranquilo. Hoje está, graças a Deus, está bem menos tenso que era no passado fazer esses processos. Então, para quem está estudando, está muito legal que você compra uma única máquina e consegue estudar muitos sistemas operacionais ao mesmo tempo. Com pouco risco, né? Com risco mínimo aí. Muito bem, esses últimos minutos, pessoal, temos ainda mais 25 minutos para encerrar nosso encontro de hoje. Eu quero resolver os problemas que vocês têm aí guardados, que estão com dúvidas. A pergunta do Luiz Eduardo, o Visual Studio é melhor do que o terminal que o senhor usa? Eu não diria melhor, o Luiz Eduardo. Tem situação que é mais ou menos adequado, né? Se você vai trabalhar numa empresa que já tem uma ideia, como o Visual Studio ou qualquer uma, que é adotado na empresa, todo mundo usa aquele fluxo de trabalho, os scripts estão todos montados em cima daquilo, aí é besteira você fazer diferente, né? Aí você vai sincronizar com a equipe e vai só gerar aí um certo ruído. A vantagem da abordagem que eu uso é que ela é muito primitiva. Em que sentido? Que ela usa o mínimo do mínimo, né? Eu uso ferramentas que praticamente vêm em todos os Linux. Tudo que eu faço aqui na aula não precisa instalar nada, no fim das contas. E como eu falei, é tão minimalista que qualquer outra coisa mais sofisticada, com mais recursos para mim, é só ganho, né? Se eu passar a usar uma ferramenta que tem mais recursos que essa daqui, eu, na verdade, estou ganhando. Então, sei trabalhar em qualquer ambiente porque eu trabalho no mais cru de todos, né? E dentre outros, o motivo, além do costume que eu tenho, porque eu trabalhava assim também, né? Quando eu estava na empresa eu trabalhava assim, mas também hoje tem a vantagem didática, né? Que eu posso mostrar para vocês todas essas etapas. Mas profissionalmente, dificilmente você vai trabalhar assim, a menos que você trabalhe em empresas como eu trabalhei, né? Que trabalha com software um pouco mais de baixo nível. Quem trabalha aí com grandes softwares aí de sistema mais alto nível, no sentido de mais próximo do usuário,
você vai trabalhar com algum ambiente e uma série de ferramentas aí, com certeza. Dificilmente vai ser esse padrão terminal e vim que eu uso aqui. Muito bem, vamos para as dúvidas. A Ana Beatriz já me fez uma primeira sugestão aqui, que é o exercício 20/28 da lista 4. Então, vou abrir o background aqui rapidinho. Eu preparei uma lista para vocês nova, tá, pessoal? Eu esqueci de avisar. Lista 5 disponível a partir hoje das 16 horas. E a lista 5 vai ser um mix de tudo que a gente viu até hoje, tá? Então, é uma lista que vai ter laços, repetição, strings, vetores, matrizes. Então, 10 exercícios aí para a gente poder trabalhar para se preparar para a prova da semana que vem. Então, vamos lá. Exercício É a 20, 6, 28. não? Oi, lista 6, perdão, é isso mesmo. A 5 é a que a gente já está aberta, a 6 é a nova. Então, sequência de sequência. Então, o que esse exercício aqui, sequência de sequência, tem de interessante? Você vai construir uma sequência onde os elementos da sequência vão ser repetições de um determinado número, e o número diz quantas repetições vão ser, né? Então, você começa com 0, o 1 tem uma única cópia, 2 cópias do 2, 3 cópias do 3. Esse texto dele é um pouquinho confuso aqui no começo. Eu até ajudei um colega recentemente, e esse texto aqui, dependendo como você lê, ele confunde um pouquinho. Mas a tarefa é criar um algoritmo que gera essa sequência e também a sequência completa. Então, em cima você vai dizer quantos são os elementos dessa sequência e embaixo quais são os elementos que compõem a sequência. Você tentou fazer, Helena Beatriz? O que deu errado antes de eu te dar uma solução correta? Pode me responder no chat. Se tiver com áudio também você pode abrir e falar comigo. Só para me entender o que você tentou fazer. Se você não conseguiu, você obteve um WA, um TLE, o que foi que aconteceu? Quando você me responde aqui, eu vou só ler a entrada do problema. É o que tem o end of file, né? É o N. Ah, legal. Ela tentou, mas não conseguiu representar a sequência. Perfeito. E o Luiz Guilherme está tomando um WA. Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem é a questão do end of file, que eu tinha conversado com um colega mais cedo, me esqueci o nome dele, perdão. Que é, como é que eu leio até o fim do arquivo. Então, eu vou ler o scanf, o N sempre, até que eu atinja o fim de arquivo, tá certo? O scanf me sinaliza isso, ele vai me retornar fim de arquivo quando isso acontecer. Para cada um deles, eu tenho que computar a sequência. Essa sequência, isso tem que tomar um cuidado danado. O tamanho dessa sequência não é n. Então, se eu declarar aqui um vetor xs para comportar a sequência, vai faltar espaço. Porque uma sequência com n igual a 4, n igual a 3, perdão, aqui, ó, já tem 7 números. Então, eu não tenho espaço suficiente. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro é computar quanto espaço eu preciso com uma sequência dessa. Então, quantos elementos vão ter na sequência? Veja, eu vou ter uma cópia do 1, 2 cópias do 2, 3 cópias do 3. Então, quantos elementos vão ter nessa sequência? Deixa eu até abrir aqui um lugar para escrever para vocês verem. O erro talvez mais comum que tenha é você alocar um número insuficiente de posições para que você possa representar todos os elementos da sequência. Tá certo? Então, olha só. Aliás, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês uma solução ainda mais interessante. Vamos aqui. Veja aqui, essa sequência, cadê o quadro aqui? Eu preciso de uma cópia do 1, 2 cópias do 2, 3 cópias do 3, 4 cópias do 4, até n cópias do n. Isso tudo, mais um número que é o 0. Isso aqui é a soma dos n primeiros números naturais. A gente sabe que essa fórmula é n mais 1 sobre 2. Então, o tamanho do meu vetor tem que ser esse, se eu quiser guardar todos os elementos da sequência no vetor. Então, se eu fosse declarar um vetor aqui, cadê o meu terminal? Esse vetor que teria que ter n vezes n mais 1 sobre 2 mais 1. Aí eu teria espaço suficiente para comportar essa sequência, tá bem? Eu nem vou alocar esse vetor, vocês vão entender por quê. O tamanho da sequência é esse daqui, que eu acabei de computar ali na matemática. Eu vou até botar esse 1 para cá para não gerar dúvida. Ó. O 0 mais n mais 1 sobre 2, que é a soma dos n primeiros números naturais. Então, eu posso imprimir aqui, ó, caso. Eu tenho que manter o registro de qual caso de teste eu estou. Eu começo no teste 1. Ele escreveu caso ou case? Caso.
Opa, cadê o terminal? Caso %d igual... O que é para escrever lá? Deixa eu botar aqui em vírgula e agora no terminal. Isso. Número e números, né? Número. E agora tem o problema aqui do... Deixa eu fazer assim, %s. Pronto. E aqui eu preciso da quantidade. Então vamos formatar essa primeira mensagem aqui, ó. Que isso aqui, para quem está tomando WA, pode ter sido isso. Aqui é o número do caso de teste. Depois eu vou dar um mais, porque o teste... Eu lembro que no mais eu uso o valor do teste, depois incremento ele já para o próximo. A quantidade é o size aqui que eu calculei. E agora eu tenho que imprimir o S no final ou não? Se o tamanho for 1, se o tamanho for 1, aí eu não tenho que imprimir nada. Caso contrário, eu tenho que imprimir string S. Aí eu completo a mensagem. Olha o operador ternário aí me ajudando. Então eu vou fazer isso. E cada um tem que terminar com uma quebra de linha. Eu vou botar uma quebra de linha extra aqui só para separar os casos de teste, conforme ele instruiu. Então, por enquanto, eu não vou imprimir a sequência não, só isso. Então, vou compilar aqui o 2028. E a entrada tem os números 0, 1, 2, 3 e 208. Então, veja. Caso 1, um número, 2 números, 4 números, 7 números. Então, a primeira parte está resolvida, tá? Agora, o que eu vou fazer para gerar a sequência, que eu tenho que imprimir a sequência bem aqui, ó, é bem tranquilo. O que eu vou fazer? Para não precisar guardar no vetor, eu imprimo o 0 e para cada número entre 1 e n, eu tenho que fazer o seguinte. O 1 eu tenho que imprimir ele uma vez, o 2 duas vezes, 3 vezes. Então eu faço um segundo for que vai contar o número de vezes que eu vou contar. O k variando de 0 até 1, eu tenho que contar até i, perdão, eu tenho que contar i vezes. Para cada uma delas, eu boto um espaço e o número em questão, que no caso é o i. No final, eu vou precisar botar 2 quebras de linha para terminar a primeira sequência e depois a quebra extra que ele quer. Então tá aí, ó. Cuidado que pode acontecer também que ele pode botar fora de ordem, ele pode pedir direto a sequência de tamanho 5. Aí, se eu pedir direto a tamanho 5, tem 16 números, tá vendo aí? Ó, 0, uma cópia do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4 e 5 do 5. Tá certo? Então, nesse caso, eu nem armazenei no vetor. Tranquilo, pessoal? Quem estava com dúvida aí, deu para acompanhar a solução do problema? Se mandar essa daqui, essa é uma solução, uma solução AC. Se você quisesse armazenar esses elementos em um vetor para depois fazer o processo de impressão, você teria que armazenar um vetor com tamanho adequado, um tamanho size, né? Já está ali calculado. E o que você faria? Guardaria a posição que você faria a inserção do próximo número. Então, o próximo número que você vai inserir entrava no XS pos mais, que nem a gente fez lá nos primos. Ó. Aí agora, o vetor X contém todos os elementos da sequência. Não foi preciso aqui, que era só para imprimir ela. Mas se eu quisesse guardar, eu faria dessa maneira. Porque como eu tenho esse laço duplo aí, para saber exatamente onde colocar, é mais complicado. Então é melhor você botando eles, acrescentando eles aí sequencialmente. A partir da posição 0. Tranquilo? Então é isso. O Vinícius que usou string. E a partir desse ponto que a gente está avançando no curso, você começa a ter mais formas de abordar o mesmo problema, né? Então veja aqui que eu usei uma forma que nem array usa, mas você poderia ter armazenado no array, você poderia tentar fazer de outra maneira, tá? Tá, o Vinícius Goulart, ele estava dando algum problema. Agora o Luiz Eduardo me pediu o 1181, a Ana Beatriz disse que entendeu, excelente. Depois eu posso botar esse código para vocês lá também no Teams. Eu sei que tem gente que nunca olhou, mas se vocês forem no Teams, tem todos os códigos que eu mostro para vocês aqui durante a aula, eu estou tomando cuidado de botar tudo lá, tá? Se faltar algum, vocês me lembram de colocar. Esse é o da lista 4, 1181, linha na matriz. Então acontece, esse é um problema um pouquinho enjoado, porque quem elaborou o problema fixou o tamanho da matriz, e o que aconteceu é que, eu sei qual foi o motivo, foi até didático a pessoa fazer uma declaração estática da matriz e tudo. Isso aqui, antigamente, você não tinha a facilidade de vetores dinâmicos que a gente tem hoje, então a entrada não é completa. Então você tem que fazer meio no escuro, né? Porque o teste aqui, ele teria que digitar aqui 144 números, né? Que é 12 vezes 12, e não deu. Mas o que ele quer fazer aqui? Você tem uma matriz, você vai realizar uma operação, que no caractere maiúsculo é a soma, se eu não me engano, e o outro é a média, não é isso?
Essa é a soma ou média. Então eu tenho que preencher uma matriz quadrada e fazer aí essa operação. Então vamos fazer aí. Qual foi a dificuldade, Luiz, que você teve antes de eu te dar o gabarito? As variáveis são em ponto flutuante, né? Legal. O Vinícius, o Vitor Hugo botou aqui. Ah, legal. Deixa eu pegar o código do Vitor Hugo, que a gente já parte dele, porque a gente vai fazendo comentários aqui. Ele diz que o código dele não está compilando, a gente já corrige esse erro de compilação dele e faz qualquer outro comentário se for preciso. Em vez de eu escrever um código novo aqui, vamos partir do exemplo que o colega me citou. Vamos lá. Então, o colega começou declarando uma variável linha, um ponto flutuante, e a matriz 12 por 12, um caractere x, um contador e tudo, né? Então, vamos primeiro ver o erro de compilação aqui. O próprio compilador já pode nos dar uma pista. Tá no temp.c. O meu compilou aqui. Estranho. File. Esse é o temp.c mesmo. O meu está compilando. Mas tem algumas coisas que a gente vai corrigir aqui, né? Como é dada a entrada? Ele começa com um inteiro, que é o 2, que é o número da linha que você tem que fazer a operação, né? Então, o 2 é um número inteiro, tá, Luiz? Então, eu vou substituir o seu L por inteiro, tá? A gente começa lendo um inteiro. E você quer ler uma quebra de linha. O barra N é com a barra para o lado de cá, tá? Então, você lê um inteiro e a quebra de linha. E o X, que é o caractere que você quer ler, você tem que ler com %C. %S lê uma string, tá? E lembra que se você tentar ler, passar uma variável do tipo char, mas você querer ler como string, ele tem que escrever o /0. O char não tem espaço para isso. Então, a leitura fica adequada se você ler o linha como inteiro, quebra de linha, caractere barra inteiro. Aí agora você vai fazer a leitura da entrada. Eu recomendo fazer em passos separados, tá, o Luiz? Mas está fazendo tudo ao mesmo tempo. Se o caractere x é a soma, aí você está incrementando a soma com o caractere MJ. Só que aqui, como esse if está dentro da leitura da matriz inteira, você está somando todos os caracteres da matriz, e não somente da linha indicada. Então aqui é o seguinte, se é uma soma e a linha que você quis ler é exatamente o i, que o i controla as linhas e os j as colunas, aí você faz isso. Agora, se é m, aqui, para não ter problema, como ponto flutuante. Se a linha é isso, faz isso. Aqui ele está reclamando que a linha não foi declarada. É porque você chamou foi de linha. Eu escrevi L aqui depois. Linha. Legal, vamos compilar aqui agora. E agora eu acredito que esse código passa. Tá certo? Então a dificuldade que estava tendo aqui, primeiro é que os /n estavam na direção errada. Que a linha é uma variável inteira, não ponto flutuante. E que para ler caractere é %C. %S é string, cadeia de caracteres. A diferença principal é porque o S, quando termina de ler, bota um zero terminador. Então, se você passa uma variável tipo char, mas está lendo como %S, aí você pode ter essa dificuldade aí de não ter uma leitura bem feita, né? No laço duplo aqui, você estava totalizando em todas as situações. Só que nem todos os elementos aqui te interessam nessa soma. Opa, aqui ainda tem mais um erro. O barra N aqui está no sentido contrário. Tá certo? Ah, e mais um detalhe importante. Seu código aqui muito provavelmente imprime 0, que isso é um erro bem comum. Na hora de ler no scanf eu tenho que usar LF, mas na hora de escrever é F só, tá? Se você usa LF é long float, ou long double, perdão, isso costuma dar 0 quase sempre na saída. Então, e é difícil de ver porque dependendo do seu ambiente, se der sorte ainda de imprimir, no ambiente do juiz pode dar 0. Então isso aqui é nuances do C, chato, mas é assim que funciona, né? Ler double, LF, escrever F, então é um caso que não é simétrico, tá? Os outros quase todos são, exceto esse. Tranquilo? O Luiz Eduardo está dizendo que o código dele dava erro de compilação. Bem, pode ser que sejam aquelas barras lá, depende, porque aquelas barras inseriam um caractere que não é representável, né? Aí pode dar problema. Talvez era só essas barras aí que estava dando problema de compilação. Professor, Oi, quem foi que me chamou? Oi, João Pedro, pode falar. precisava mesmo o contador ser double? Oi?
O O contador contador aqui precisava ser double mesmo? precisava Aqui que vai. porque os elementos da matriz são double, tá certo? Entendi. Tá certo? Aqui ele está inicializado até com uma variável inteira, né? Quando é assim, é até bom pra gente visualmente ficar atento à diferença. Ele é um variável tipo do ponto flutuante duplo, tá? Aqui eu coloquei só float mesmo. Mas passou, tem que tomar cuidado. Nessas questões de ponto flutuante, Não você podia passou, ter não. tomado um WA por questão de precisão, né? Então, tenta na medida possível. Sempre quando você vê ponto flutuante nas questões, você já bota double direto, que a chance de você errar diminui. Tá, o Luiz está dizendo que estava erro de compilação, né? Mas pega essas alterações que eu fiz, Luiz, que eu acredito que localmente ele vai compilar. No meu compilador aqui estava passando não sei porquê, mas dá uma olhada. O Bruno me mandou um código que está dando runtime erro no Jornada nas Estrelas. Eu preciso do número do problema, tá, Bruno? Me manda aí enquanto eu copio o seu código. E com o número do problema eu procuro ele aqui direto no Bcrowd. O código já foi enviado no mesmo pergunta. Não, o código eu peguei, eu quero o número do problema. O número do- 1973. Qual é? 1973. 1973, perfeito. Vamos entrar aqui então. 1973. Jornada nas Estrelas, ok, vamos lá. Vamos lá. Você fez esse, professor, você fez esse em sala pra gente Isso. na última aula, só que eu também fui fazer com esse, meu código tá bem parecido com o do Breno, e aí eu tinha até me informado que o problema aí tá no contador, que ele não tá andando nem no começo nem no final, mas eu ainda não aprendi a arrumar. Perfeito. Esse código, você já colocou ele lá nos arquivos também? Eu Ou quando você acredito que fez sim. Mas eu vou olhar o seu aqui justamente para entender o que está acontecendo, né? Você lê o X, que é a quantidade de elementos aí no... O que acontece, Bruno? Quando você faz esses vetores com X, aqui, passando como parâmetro, ele vai alocar X posições. Só que esse problema, ele parte do ponto que você está na estrela 1 e vai até a estrela N, né? E a nossa numeração vai de 0 até N-1. Então eu sugiro que você faça isso daqui, ó. X mais 1, para que você possa usar o índice 1 e também o índice N, e usar aqui essa anotação que é igual do problema, com I variando de 1 até o próprio X, tá certo? Porque ele começa no I igual a 1, tá certo? Mas vamos olhar o restante. É só uma convenção aqui que vai ajudar. Então, o que você vai fazer? Se o índice é igual a 0 e o carneiro... Não, porque agora... O que ele vai fazer? Ele vai roubar o carneiro. Para roubar o carneiro, o que tem que ser? Aqui não é igual a 0, né? Ele rouba se... É que você botou nas duas pontas, né? Opa. Se você tem que roubar se for par ou ímpar. Para roubar, você tem que ter certeza primeiro que o número de carneiros não é vazio, né? Mas aqui o que você está fazendo? Se ele for 0 e par, você entra aqui. Se não, se ele estiver na ponta e for ímpar, você entra. Aí, caso contrário, se ele for ímpar, você faz isso. Caso contrário, se for par, você faz isso, né? Então, o seu laço duplo aqui, ele está passando em 4 cenários diferentes. Você está diferenciando o caso. Opa. O primeiro caso que você tem aqui, deixa eu juntar aqui seus else ifs, para que a gente possa acompanhar. O primeiro caso, você está na primeira posição, agora que eu modifiquei seria... Deixa eu tirar minha modificação, porque senão seu código deixa de funcionar. Você começa no I igual a 0. Se você está na primeira posição e a quantidade de carneiros é par, aí você está botando, marcou ele, né? Se a quantidade de carneiro for 0, você decrementa e dá o break. E aqui é o problema, Bruno, porque como você dá o break, você encerra o laço while. Deu para entender a ideia? Por isso que nos extremos, quando ele está entrando num desses dois aí, você está dando esse problema. Porque se ele entrar num ou outro, você está invariavelmente terminando esse bloco com break e o break encerra o laço externo. E não é o que você quer fazer, né? O que você quer fazer? Você quer encerrar esse laço externo quando? Você quer encerrar esse laço externo justamente quando você tem o I igual a 0 e o número é ímpar, que ele teria que ir para o sentido da esquerda e acabar, tá certo? Então, se o I for igual a 0, você tem que entrar aqui dentro e fazer esse tratamento. Você marca o I como visitado. Se a quantidade de carneiro for maior que 0, você rouba.
E, agora sim, se a quantidade de carneiros for ímpar... Ah, não, quando for par que ele quebra, né? Quando for par ele quebra, mas se eu chegar lá e for ímpar, não. Tá certo? Então aqui vai acontecer o primeiro caso. Aí você corrige esse segundo caso aqui também, que você tem que dar o break só no momento adequado. Se você for 1, você marca. Se puder roubar, você rouba. E agora a condição, se a quantidade de carneiros for ímpar, aí sim você dá o break. Então veja a diferença que eu estou fazendo. Ali, sempre que você entrava no bloco, você dava o break necessariamente. Mas aí você ficou com a situação que, não acontecendo aquelas duas situações, você poderia ter o caso de encerrar prematuramente. Então é um primeiro problema. Talvez tenha algum outro que eu não estou vendo, mas a princípio é isso. No final você está somando os carneiros, somando estrelas e está passando. É capaz de agora dar certo. Deixa eu ver aqui. Copiar um teste case aqui para a gente validar. Compilar aqui agora. 0 e 0. Que beleza. O que está acontecendo aqui agora de errado? Ah, é aquele problema daquela hora, Bruno. Essa condição de critério de paridade, P, carneiro. Acho que a gente comentou esse erro quando estava fazendo aqui junto. Esse critério de paridade tem que ser avaliado antes do furto, tá certo? Então, eu acho que só de mudar aqui já vai melhorar aqui o resultado. Ainda não deu certo e pode ser que está dando problema no último. Eu vou na posição I, marco a estrela, tiro a paridade. Se ele for par, ele anda para a esquerda, é isso, né? E aqui tem que ser a mesma coisa. E agora, se P igual a 1, break. Else if carneiros. Se o número de carneiros é par, aqui é a mesma coisa. Na verdade, você tem que até fazer melhor aqui, botar essa questão da paridade aqui, ó. Por que você tem que fazer? Você vê essa questão da paridade e se dá para roubar ou não um carneiro, isso aqui dá para fazer sempre, é o que você vai fazer. Você olha a paridade, se tem para roubar um carneiro. Agora você vai se olhar se você quer sair ou não. Essa parte de marcar a estrela também como pega, também você já pode fazer direto. Então vim aqui, roubei o carneiro, marquei aquela estrela como visitada e agora olho. Estou na posição 1 e a paridade é igual a 0, aí é o caso do primeiro break. Segunda condição, eu estou na posição x menos 1 e a paridade é ímpar, aí eu vou para o segundo break. Vamos simplificar bastante aqui agora. Então os dois breaks acontecem nisso. Os outros casos não são casos de break. Se a paridade é zero, significa que eu tenho que ir para a direita, não é isso? Não para a esquerda. E se for ímpar, eu vou para a direita. Agora deve passar. Veja você que eu cortei bastante aqui do código e peguei as funcionalidades comuns e isolei elas das específicas, que aí fica mais fácil a gente acompanhar. Ainda está dando 0 e 0. Por que motivo será? Não tem sentido nenhum. Porque ao menos aqui tinha que ter entrado. Você lê o X no começo, LLD, depois lê os carneiros de 1 até X, estrela 0, vamos olhar aqui embaixo. Soma carneiro, conta estrela. Soma carneiro, contra estrela. Rapaz, mas que coisa, hein? Impressionante. Por que será que tá dando pau? Não faz sentido nenhum. Deixa eu olhar minha entrada de novo. Ah, minha entrada tá errada. Aí não vai dar certo nunca. Tá aí, 8,68. Tranquilo, Bruno? Deu pra entender o que eu mexi aqui? Eu até mexi mais do que era necessário, talvez aquela versão anterior já estava certa, mas pelo menos sentido foi bom. Veja que o que era comum a todos os casos, eu deixei em separado. Agora avaliei as duas condições de quebra, que são os dois extremos, conforme vocês tinham feito, e a movimentação. Tomar cuidado, porque essa paridade tem que ser feita antes do furto. Você estava fazendo aqui depois do furto, aí modifica a resposta, tá? Se eu deixar ela para cá, você vai ver o que vai acontecer, ó. O resultado, no primeiro caso, já dá diferente, tá?
Porque a paridade tem que acontecer antes do furto, se o furto acontecer. Tranquilo? Entendi, muito obrigado, professor. De nada. Tá, o Vitor Hugo armou a rede de compilação, mas ainda tá dando WA. Eu posso tornar a olhar a sua versão de WA na próxima aula, tá, Vitor? Um colega falou que no grupo do Bcrowd a aba, o UDebug são alguns, não é todos os casos, tá? Que ele tá falando dessa aba aqui, ó. Você vai aqui no UDebug. Esse UDebug é uma plataforma aberta onde que os usuários criam inputs que podem te ajudar. Então você clica aqui no usuário, ele vai te dar um input para o problema, um input bem grandão. Você aperta aqui no azul e ele vai te dar a resposta, tá? Então é um bom jeito de você conferir. Não vai te dar certeza absoluta que são os mesmos do Bcrowd, mas já te dá alguma dica, tá? Ah, tinha um /n ali também errado, o colega me avisou. Aqui tem o 1973, guarda esse número, Gabriel, pra gente fazer a próxima aula, porque nosso horário está estourado. Então eu vou olhar o código do colega que tá WA, o 1937 também. Não, professor, esse 1937 é o que você fez a jornada aí agora, perfeito. só tinha... Tá, ok. Porque você falou no áudio, eu não tinha olhado aqui no chat ainda, né? O i igual a 1, aí o Luiz Guilherme viu que não, né? Eu preferi naquele problema fazer de 1 até n, né? Mas vocês podem usar de 0 a n menos 1, só tem que ser consistente com a nomenclatura que vocês usam, tá? Então usem o debug aí se achar que ajuda. Tem alguns problemas que eles dão algumas dicas, né? Nem todo mundo tem isso, você tem que estar logado. Mas no começo é bom, depois você acaba vendo que você vicia nisso, né? De precisar do input para te apontar um erro a longo prazo. Como eu falei, no começo vai ajudar, mas depois vocês vão começar a ter ideia de que tipo de input que quebra os nossos códigos. Aí você começa a fazer isso sozinho, né? Eu tava mesmo com... Eu passei esses dias, agora eu fui fazer a lista de vocês e acabei trombando com um problema. Que olha o tanto de WA que eu tomei, pessoal. Olha só que beleza. Comecei daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 2 dias que eu comecei a fazer em um dia, 2 dias tomando WA. Na verdade são todas de ontem e tem as de hoje também, né? Que ele passou hoje cedo. Não sei porque a data tá errada aqui. Ontem à noite eu mandei. Não sei o que tá acontecendo aqui com as datas. Mas passei muita raiva aqui que tinha um caso, estava quebrando um caso específico e não tinha aqui. Nesse é um caso do problema que não tem Bcrowd, não tem nada. Então deu um trabalhão aí. Eu montei uma solução de força bruta para conferir e finalmente achei o teste estava quebrando. Quando eu achei o teste estava quebrando, que eu comecei a entender que eu estava errando no problema como um todo, né? Então com a prática vocês vão começar a construir os próprios casos de teste que quebram o seu problema. Mas, por enquanto, pode usar o UDebug como ferramenta de apoio. É isso, senhores e senhoritas. A gente vai continuar discutindo aí mais dúvidas aí sobre as listas e as dificuldades que vocês tiverem aí pendentes. Não esqueça só de anotar para mim não esquecer. Aí, esse 5% WA aqui, ele nem é uma métrica muito boa, para ser sincero, porque num desses erros aqui, ó, eu não sei exatamente como é que ele calcula isso, que ó, nesse aqui, ó, ele vai falar que eu tenho, não, isso aqui foi uma única diferença, o caso que eu tava com a diferença só, mas tinha uma que ele falava que eu tava com WA e dava diferença em mais 15 arquivos. Aí eu falei, como esse é só 5%, então eu realmente não sei. Agora eu não achei mais, mas tinha um que falava isso. Mas de todo jeito, achar o que tá quebrando é que são elas, né? Aí vocês anotem as dúvidas, né? A gente torna a conversar na segunda-feira. Eu vou mostrar para vocês, como eu falei, como é que a gente configura um arquivo que vai melhorar o nosso processo de compilação. Que quando vocês usam o Replit logado, ele usa já o Makefile, né? E o que vai ser interessante porque a gente vai entender como isso funciona. A gente vai poder, inclusive, modificar o deles lá se eles nos permitirem, né? Então eu vou dar uma investigada lá naquele ambiente online para a semana que vem dar esses feedbacks para vocês. Certo, senhores e senhoritas? Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham um bom fim de semana e um bom descanso. A gente torna a conversar na segunda-feira, né? Lembrando que a lista 6 vai ficar habilitada a partir de hoje, durante 15 dias. E caso surja alguma dúvida na lista 6 ou nas listas passadas, anotem aí que na segunda a gente continua trabalhando. Vou reservar aí mais uma meia hora ou mais para a gente fazer problemas aí, tá certo? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, professor. Até a próxima aula. Valeu, muito obrigado. Até lá. Valeu, professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom fim de semana.